tarde a todos, é um prazer revê-los. E hoje nós temos pela frente, depois de discutirmos Oliveira Viana na semana passada, que é um autor importante, e um autor que eu ilustrei lendo um texto do Geisel, num livro que foi um depoimento que ele fez ao Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Fundação Getúlio Vargas. Para minha surpresa, nos jornais de hoje, eu não me lembro agora se foi na Folha ou se foi no Valor, há novamente um depoimento do Geisel citado do mesmo livro que eu citei a vocês na semana passada. Quer dizer, uma semana depois, novamente, volta esse livro a ter uma página publicada pela Folha ou pelo Valor, já não me lembro mais. O autor de hoje é mais um conservador. Quer dizer, nós começamos com o conservador, que foi Oliveira Viana, e cujo foco, para entender o Brasil, era, acima de tudo, o foco, vamos dizer, do vértice de uma cadeia de comando. Estado, ele no Estado, assessorando um personagem autoritário, no caso Getúlio, e propondo uma análise do Brasil de cima para baixo, partindo da premissa de que o povo não sabia votar e de que nós precisávamos de ordem. Né? Havia ali o positivismo, ordem e muito progresso. Hoje, o nosso autor faz o caminho inverso. O nosso autor é Gilberto Freire, e olha o Brasil, olha o desenvolvimento brasileiro de baixo para cima. Ele olha a partir da sociedade. E na sociedade ele vai escolher, basicamente, a família, a vida familiar. Mas não é a vida de qualquer família. É a vida de uma família patriarcal, é a filha de uma família patriarcal no estado de Pernambuco. Ele, um pouco, vamos dizer, a meu ver, apressadamente, dá de barato que ele estaria falando do Brasil no seu conjunto. Mas hoje nós sabemos que, vamos dizer, o fragmento que ele escolhe é muito interessante, o tipo de sociedade que ele vai analisar é muito interessante, mas ele paga o preço de ter ficado circunscrito ao seu ambiente pernambucano. Ele que era um pernambucano, ainda que não tenha passado uma parte significativa da sua adolescência e da sua juventude em Pernambuco, porque foi alfabetizado numa escola batista ou presbiteriana, acho que foi batista, depois foi de origem americana, depois recebeu uma bolsa dessa escola para ir para os Estados Unidos, foi para o Texas, depois recebeu uma outra bolsa, entrou na universidade e aí foi para Nova York. Né? Bom, basicamente, quem tiver algum interesse, eu sempre faço isso, quem tiver algum interesse no personagem, e esse personagem é um personagem um pouco folclórico, enquanto Oliveira Viana era um homem mais ensimesmado, vamos dizer, que tinha uma certa dificuldade de se relacionar com o mundo, no fundo era um homem um pouco provinciano, porque morava no Rio de Janeiro, mas não no Rio de Janeiro, Guanabara, mas no Rio de Janeiro, Niterói. Fazia ponte todos os dias, ainda que fosse um dos assessores mais importantes de Getúlio. Já o Gilberto Freire, desde a sua infância, desde a sua adolescência, sempre foi um homem cosmopolita. Quem tiver algum interesse na biografia dele, era um homem bastante folclórico em alguns momentos, eu sugiro a melhor biografia dele, que é Gilberto Freire, um vitoriano dos trópicos, é da Maria Lúcia Garcia Burke, que é casada, uma brasileira casada com um professor inglês, e que faz uma análise muito competente, não preocupada em fazer uma revisão ou uma crítica da sociologia do Gilberto Freire, mas apresentar o personagem, que era, em alguns momentos, um personagem bastante curioso, um personagem bastante engraçado, ou um personagem que se levava demais a sério e era um homem que tinha um pouco, vamos dizer, a sensação de ter o rei no mundo, não é? O rei no estômago. Não é? Eu pude ler agora nas férias, eu não conhecia os diários dele de infância, de adolescência e de começo de carreira. Era uma figura um pouco, vamos dizer, fora do esquadro, um pouco mulherengo, excessivamente mulherengo e, ao mesmo tempo, excessivamente consciente de que pertencia a uma das grandes famílias nordestinas, a uma das grandes famílias pernambucanas. Um homem que, de certo modo, passava por cima de todos na medida em que se via como uma métrica de autoridade, de qualidade, pelo seu cosmopolitismo, pelas suas relações com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Oliveira Lima, que foi talvez o seu grande amigo. Não é? E, basicamente, no dia de hoje, a minha ideia vai ser trabalhar fundamentalmente 3 textos, mas desses 3 textos dele, eu vou procurar escolher, desculpem, dos 3 textos que eu vou escolher, eu vou trabalhar mais o primeiro, que de certo modo, é o mais conhecido dele, chamado Casagrande e Senzala. A minha edição já está no número 25º. É um livro que foi traduzido, já deve estar essa edição, há muitos e muitos números para cima.
E esse livro foi um livro editado em várias línguas e, de certo modo, esse livro teve tanto sucesso que ele acabou jogando um certo ostracismo à trilogia que levou Gilberto Freire a ser conhecido. Em primeiro lugar, né, ele vai trabalhar a ideia, fundamentalmente, de Casagrande e Senzala, que é quando ele vai, basicamente, estar preocupado com a sociedade colonial. Ele está preocupado, fundamentalmente, com a sociedade colonial, com o Brasil, né? com aquela estrutura com a qual eu mostrei a vocês a semana passada. Né? Quer dizer, a ideia de um Brasil colonial, de um Brasil na sua formação, na sua formação. O segundo livro que ele vai escrever é um livro também, vocês estão percebendo, que tem uma quantidade enorme de texto, a massa de texto aqui. Esse livro, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, tem quase 1000 páginas. O Casagrande e Senzala não deve ficar tão abaixo, tem 600 páginas. E o terceiro livro que eu vou mencionar para vocês é o Ordem e Progresso. Esse Ordem e Progresso é apenas o primeiro tomo, ele tem um segundo tomo. No Ordem e Progresso, fundamentalmente, ele deve ter umas 500 páginas, 450 numa e 450 na outra. Eram livros extremamente, vamos dizer, repletos de informação, ainda que nem sempre a metodologia dele fosse muito clara, ou ainda que nem sempre ele fosse de natureza tão preciso quanto nós imaginávamos. Mas, fundamentalmente, né, é importante a gente analisar a obra dele, essa trilogia. Na realidade, ele tinha planejado uma tetralogia, quer dizer, 4 livros e não 3. O primeiro livro deles é Casagrande e Senzala. Quer dizer, vejam, eu tenho aí já um quadro comparativo. Eu já tenho aí no título uma espécie de uma metodologia entreaberta. Ele está contrastando, não é? O senhor brasileiro feudal, quer dizer, o coronel ou o senhor de engenho, e, de outro lado, os seus servidores. Não é? Um pouco do que ele está dizendo é o dominante e o dominado, Casagrande e Senzala. No segundo momento, o segundo livro dele, Sobrados e Mucambos. Quer dizer, a mesma coisa vai aparecer aí. O que quer dizer isso? Sobrados são aqueles sobrados que foram construídos, quem conheceu Recife ali nos anos 60, eu conheci em 68, vai se lembrar muito da Praia de Boa Viagem, daqueles casarões monumentais que vocês tinham na Praia de Boa Viagem, ou mesmo em outros bairros, até mesmo no bairro onde morava o próprio Gilberto Freire, com aqueles casarões, aqueles sobradões. Mas vejam, sobrados de um lado, quer dizer, aqueles senhores do engenho que perderam uma parte da sua fortuna, mas tiveram ainda o dinheiro para virem se transferir para o Recife, moraram em grandes sobradões. Mas eu tenho, de outro lado, o quê? Eu tenho o contraponto, não é? Da senzala na sociedade rural com os mucambos, não é? Com as favelas, hoje as comunidades chamadas de mucambos na cidade de Recife. Não é? E depois vocês vão ter um terceiro livro, Ordem e Progresso. Nesse livro, Ordem e Progresso, você já tem aí, né, o começo do final do Império e, ao mesmo tempo, também o fim do Império e o começo da República. Já é a decadência, e o fim, vamos dizer, da família patriarcal. É uma coisa interessante, porque ele também previa, como eu disse, um quarto volume. E esse quarto volume envolvia, fundamentalmente, uma análise da sociedade a partir de túmulos, não é? E formas de, vamos dizer, formas de se enterrar as pessoas pobres no Nordeste. O João Cabral de Melo Neto, não é? No Vida e Morte Severina, trata muito disso. Não é? Mas o Gilberto Freire também tratou disso. E o texto do livro número 4, deveria se chamar alguma coisa como Jazigos e Covas Rasas. Era um livro sobre as artes do enterramento, as artes e as técnicas do sepultamento. Mas o tempo todo vocês estão vendo que tem uma dicotomia. Essa dicotomia vai entreabrir a metodologia dele. Ele vai falar num choque, num contraste entre o pobre e o rico, entre o latifundiário e o seu quase escravo, entre o morador do grande sobrado e o favelado, aquele que mora no mucambo, aquele que, de certo modo, tem uma grande propriedade num cemitério e aquele que tem uma cova rasa. O tempo todo nós estamos vendo aí o quê?
nós estamos vendo uma tensão, nós estamos vendo um choque, nós estamos vendo um antagonismo, nós estamos vendo algo que é uma espécie de uma quebra de dois cristais. No entanto, ao contrário do que acontece com a dialética marxista ou a dialética hegeliana, em que vocês vão ter essa quebra dos cristais, ou seja, eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, uma antitese, e do embate eu vou ter uma terceira, eu vou ter aí uma tese, não é? Eu vou ter uma síntese, não é? E aí eu tenho uma síntese superadora da tese, uma síntese superadora da antítese. Nesse caso, o que Gilberto Freire vai chamar a atenção é que ele vai tentar analisar o Brasil a partir das relações de equilíbrio entre os senhores feudais brasileiros, que são os senhores de engenho, e os seus servos, entre aqueles que são os donos dos grandes sobrados na praia de Boa Viagem e aqueles que moram nas favelas ou nos mucambos. A mesma coisa ele vai dizer, não é? Aqueles que moram, aqueles que são enterrados nos jazigos dos grandes cemitérios e aqueles que são enterrados em covas rasas nos cemitérios de pessoas mais pobres. O que ele vai dizer, ao contrário da dialética marxista, ao contrário da dialética hegeliana, é que uma das características do Brasil é que vocês têm o que ele vai chamar de equilíbrio dos contrários. Equilíbrio dos contrários. Quer dizer, a Casa Grande é o contrário da senzala, a senzala é o contrário da Casa Grande. Mas, em vez de eu ter aí uma guerra, não é? Uma luta de classes, o que eu vou ter é um equilíbrio. E é este equilíbrio que, segundo ele, será a tônica, o fio condutor desses 3 volumes que ele escreveu. Não é? O primeiro volume, é interessante também a gente prestar atenção, o primeiro volume apareceu em 1933. O segundo volume apareceu em 1936. Ou seja, o primeiro volume, em 1933, é o volume da formação relativo à formação da sociedade patriarcal. É o período do Brasil colonial. O segundo livro, Sobrados e Mucambos, é de 1936. É a decadência da sociedade patriarcal, é o final do Império. E Ordem e Progresso é o fim da sociedade patriarcal e o advento da República, o começo da República. Se nós pararmos para olhar, o Ordem e Progresso vai ser escrito em 1959. Olhem só por que eu faço essa distinção. Em 1959 sai o último livro da trilogia. Em 1933 sai o primeiro livro dessa trilogia. Entre 1933 e 1959, vocês vão ter alguma coisa como quase 3 décadas, 26 anos de distância. E nessas quase 6 décadas de distância, vocês vão perceber um dado importantíssimo. Quando ele volta ao Brasil e começa a escrever Casa Grande e Senzala, estou falando ali na altura dos anos 20, ele nasceu em 2001, estou falando ali na altura dos anos 20, 22, onde vocês têm, não é? A Revolta do Forte de Copacabana, depois você tem a Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, e vocês vão ter todo um conjunto de tensões que vai esbarrar em 2 questões fundamentais. A primeira questão fundamental é o fim da República Velha, com a queda de Washington Luiz e a ascensão ao poder de um político de origem gaúcha, de origem autoritária, de origem positivista, baseado, não é, em Júlio de Castilhos, que divulgava Augusto Comte e a grande palavra de ordem do positivismo francês, ordem e progresso, que vai chegar a ser o lema da nossa bandeira, e, ao mesmo tempo, vocês vão ter também uma tentativa de uma grande aliança nacional com um viés sustentado pelos militares a partir de um projeto de modernização brasileira que nada mais era do que um projeto que pressupunha um programa de planejamento que industrializaria o Brasil. Nação moderna era, naquele momento, a ideia sinônimo de uma nação industrial. Portanto, se o Brasil quisesse se tornar uma nação moderna, o Brasil deveria se tornar uma nação industrial. E para se industrializar, o que provocaria a, vamos dizer, urbanização brasileira, nós deveríamos começar pela indústria, e na indústria deveríamos começar por um projeto de cima para baixo, autoritário. Esse projeto foi feito a partir, não é, projeto de planejamento varguista, que vai trabalhar com, primeiro, a extração mineral pela Vale do Rio Doce, a conversão desses minérios de ferro em chapa de aço, em 1941, e a fabricação de motores através da Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Veículos, que vai, de certo modo, abrir caminho para a industrialização brasileira. Vejam, o que eu vou mostrar, o que nós vamos perceber, é que
de certo modo, o Gilberto Freire era um inimigo, né, velado da industrialização. Ele sabia claramente que a industrialização geraria no Brasil o que aconteceu na Europa, o que aconteceu notadamente na Inglaterra. Lutas de classe, destruição de propriedades. Ele vai, de certo modo, lamentar um fim romântico de um Brasil mais ingênuo, de um Brasil que acreditava, ou ele acreditava, melhor dizendo, a tese dele, na miscigenação, no encontro de ricos e pobres, numa convivência que, apesar de toda a sua tensão, fosse uma convivência que não resultaria nem numa guerra civil, nem numa queda de regime. Portanto, ele era um romântico, um conservador romântico. E o que ele vai, de certo modo, começar a descrever na Casa Grande e na Senzala é a sociedade patriarcal no seu auge. O que ele vai fazer em Sobrados e Mucambos é, de certo modo, a decadência do patriciado rural, do patriarcado rural. Por que motivo ele demora 26 anos para escrever o último livro, que é Ordem e Progresso? Porque aí você já tem, ali na altura de 1959, 1960, o final do governo Juscelino, você já tem a consolidação do desenvolvimento industrial brasileiro. Você já tem a industrialização brasileira dando um ar de modernidade brasileira a partir de um processo de industrialização focado em cima do setor automotriz. Isso, para ele, vamos dizer, é o progresso, mas é um progresso que vai exigir uma visão autoritária, é um progresso que vai exigir uma noção de ordem, porque nós teremos conflitos que no Brasil do século XIX, no Brasil da sociedade patriarcal, nós não tínhamos. O que eu quero dizer com isso? Ele vai valorizar a miscigenação brasileira. Ele vai valorizar a miscigenação entre o português e o índio, entre o português e o africano. E vai dizer que uma das características brasileiras é exatamente essa miscigenação. Ao contrário da escravidão nos Estados Unidos, que foi extremamente violenta e gerou recessão, isso não ocorre no Brasil, vai dizer ele. Ela foi muito menos uma guerra, ela foi muito menos violenta e ela foi quase uma integração. Né? E aí é só a gente retomar um dado que eu já passei em outras aulas para vocês. Em 1940, portanto, ali já na altura do processo de industrialização varguista, 10 anos depois do Gilberto Freire ter escrito Casa Grande e Senzala, e 4 anos depois dele ter lançado Sobrados e Mucambos, a população brasileira era 68% rural e apenas 32% urbana. Não é? Portanto, quando ele vai lançar Casa Grande e Senzala, em 1933, e quando ele vai lançar Sobrados e Mucambos, em 1936, 68% da população brasileira era rural e apenas 32% da população brasileira era urbana. Quando ele vai lançar, em 1959, o livro dele, o último, que é Ordem e Progresso, não é? A população brasileira já cruzou, ela está intermediada na faixa de 55% urbana e 45% rural. Quer dizer, ela já começa, o Brasil já começa a se tornar, não é, uma nação industrializada, o Brasil já começa a se tornar uma nação fortemente urbana. E ele é o teórico exatamente dessa decadência. Ele é o teórico exatamente dessa decadência que nós temos de um Brasil rural. Não é? Eu só vou pedir que ela dê boa noite a vocês. Ela acabou de chegar e ela vai sair. Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Pode ir. Bom, peço desculpas. Mas, voltando, o que eu estou querendo dizer é que, naquele momento, em 1959, o Brasil já não era mais o Brasil de 1933, de 1930, o Brasil daquela sociedade ainda escravocrata que nós tínhamos no estado de Pernambuco. Não é? Portanto, qual é o roteiro dele? O roteiro dele é um roteiro em que, com esses 3 livros, ele parte da monocultura latifundiária do açúcar para estudar, primeiro, a formação da família brasileira na sociedade patriarcal, em segundo lugar, a decadência do patriciado rural e o desenvolvimento das cidades, quer dizer, ele começa a perceber lá atrás a tendência à urbanização, e o terceiro trabalho dele, que é o menos conhecido, os 3 são obras primorosas, mas acontece que o sucesso do primeiro praticamente matou os demais. Todo mundo lê
Casa Grande e Senzala, mas não vai até o final, até porque o livro é muito extenso, os livros são muito extensos. E o último livro dele é o impacto, não é? É o impacto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre na desintegração da sociedade patriarcal. Quer dizer, ou seja, quando nós temos a absolvição, o fim da escravatura, a abolição da escravatura, e mais para frente nós temos a ideia de cidadania, independentemente da inexistência de políticas de integração do negro antigo escravizado numa economia já industrializante, não é? Isso não vai existir, mas, de qualquer maneira, isso vai levar ao que ele chama de desintegração da sociedade patriarcal, e que nós vamos ver em outros autores como a formação dessas populações urbanas pobres que vão abrir caminho, principalmente no Rio de Janeiro, para o que nós chamamos hoje de comunidades ou que chamávamos de favelas, não é? O que eu quero dizer, portanto, é que, fundamentalmente, os 2 primeiros livros foram publicados logo após a Revolução de 30, o que mostra claramente que ele era um adversário da Revolução de 30, que ele era um conservador, que, ao contrário de Oliveira Viana, que era um conservador que partia da análise vindo de cima para baixo, através do Estado, a sociedade, ele parte diretamente para a sociedade e vai eleger na vida social a vida patriarcal no interior de Pernambuco, na vida dos senhores de engenho. Não é? Portanto, os 2 primeiros livros foram publicados logo após a Revolução de 30, e, nesse sentido, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a Revolução de 30 vai trazer a industrialização, vai trazer a urbanização, vai trazer o dirigismo estatal do Brasil e a ideia de planejamento. A esses 3 atributos, o primeiro atributo, a industrialização, o segundo atributo, a urbanização, e o terceiro atributo, dirigismo estatal e planejamento, o Gilberto Freire vai se opor como um saudosista do mundo rural, com um homem com uma visão, vamos dizer, aristocrática. Ele vinha de uma família aristocrática, ele se comportava como alguém que vinha de uma família aristocrática, demorou para casar antes de conhecer alguém que fosse tão aristocrata como ele, mas era um teórico da miscigenação e, ao mesmo tempo, no diário que eu li, ele não esconde a sua predileção, que ele vai chamar pelas mulatas, não é? Ele vai dizer que ele teve as suas iniciações sexuais com as mulatas e, em alguns momentos, ele chega a escrever, não é? Nós vamos ver daqui a pouco, ele chega a fazer descrições até eróticas, o que vai fazer com que o estilo dele, como sociólogo, seja um estilo de alguém, vamos dizer, menos técnico, menos preocupado com a consistência metodológica da sua pesquisa e mais com a descrição, mais com a narrativa, mais com aquilo que ele vai ver do ponto de vista de uma vida social. A maneira que o homem tem de se vestir, a maneira como o senhor de engenho tem de se vestir, a maneira como se veste o índio, a maneira como se veste o escravo, a maneira como eles se comportam e coisas do gênero. Ou seja, o que nós vamos começar a perceber é que ele, paradoxalmente, não é? Gilberto Freire, paradoxalmente, é uma espécie de ideólogo de uma modernização conservadora brasileira. Ou seja, ele aceita que o Brasil vai se desenvolver. O que ele não aceita é que esse desenvolvimento gere uma guerra. O que ele não aceita é que a industrialização, para poder surgir, signifique o fim de um Brasil aristocrático rural. É isto que ele procura, de certo modo, contornar. Daí, então, a ideia de um equilíbrio entre os contrários. Traduzindo, a urbanização brasileira não teria exigido, na visão de mundo dele, o fim de um Brasil rural. Seria possível, se houvesse uma política, se houvesse uma cultura, a possibilidade de um equilíbrio entre esses contrários. Daí, então, o que eu chamei, vejam os títulos foram deliberadamente escolhidos como metáfora. A Casa Grande convivendo com a senzala, os sobrados convivendo com os mucambos, ordem e progresso, jazigos e covas rasas, não é? A ideia dessa trilogia, já que ele não conseguiu completar o 4º livro, que não foi publicado, também tinha um caráter dicotômico. O tempo todo eu tinha ali um jogo, que é esse jogo dialético não consumado. Quer dizer, nós temos uma dialética não dialética que parece, em princípio, ser um paradoxo. É isso que eu digo. Paradoxalmente, ele é o ideólogo de uma modernização conservadora brasileira, ou seja, de um projeto de transformação social sem ruptura com o passado. Vejam, quando nós olhamos esse nome que eu vou mencionar, que é Nelson Rodrigues, não teve, de modo algum, o preparo teórico de um Gilberto Freire. Gilberto Freire estudou antropologia numa universidade americana e estudou com os melhores antropólogos daquela época. Não é? Ele pode ser uma pessoa que tem o gosto de escrever de uma maneira mais, vamos chamar, romântica. E isso, de certo modo, fez com que ele fosse muito crítico, criticado, principalmente pela Escola Paulista de Sociologia, liderada por um homem tecnicamente muito competente, mas
mas socialmente muito difícil e que exigia um texto quase, vamos dizer, rigorosamente científico, que era Florestan Fernandes. Quer dizer, Florestan criticava profundamente o Gilberto Freire pelo estilo dele. O estilo dele era um estilo muito narrativo, um estilo muito romanceado, um estilo muito interessante. Não é? O que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente para isso. Não é? O que nós temos aí é a tensão entre o velho e o novo, a tensão entre o tradicional e o moderno, a tensão entre o rural e o urbano, a tensão entre a aristocracia e o proletariado. Quer dizer, o tempo todo, o que é que ele vai fazer? Ele vai, de certo modo, trabalhar no sentido de equilibrar esses dois Brasis. Eu me lembro que quando eu entrei ali na altura do ensino médio, na altura de 1964, eu recebi do meu pai um presente, que era um livro que fazia um enorme sucesso na época, de Jacques Lambert, que era um antropólogo e um historiador francês, que estudou o Brasil e trabalhava com o título, esse livro trabalhava com o título Os Dois Brasis. Um Brasil atrasado, que era um Brasil profundo, e um Brasil das margens do Atlântico, que era o Brasil do Rio de Janeiro, que era o Brasil de Salvador, que era o Brasil de Recife. Não é? E o Brasil, portanto, tinha esse contraste, era muito, vamos dizer, estava muito na moda acadêmica trabalhar com o contraste entre o Brasil profundo e o Brasil do Atlântico, entre o Brasil atrasado e o Brasil que vai tender a se industrializar. É quando vocês tinham, não é, aquele momento do cinema novo em que vocês tinham a ideia de que o sol vai, que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, não é? Basicamente, o que nós estamos vendo é exatamente essa tensão contínua entre velho e novo, entre tradicional e moderno, entre rural e urbano. Quer dizer, é uma tensão que não se rompe, não é? Ela não, na visão dele, é uma tensão que não se rompe num processo revolucionário. Quer dizer, eu tenho uma tensão entre o velho e o novo. Não significa que o velho vai perder e que o novo vai ganhar. Eu vou ter uma tensão contínua entre o tradicional e o moderno. Não significa que o moderno vai esmagar o tradicional, mas eu vou ter uma tensão contínua entre uma coisa e outra. E eu vou ter uma tensão contínua entre o Brasil rural e urbano. A metodologia dele é a metodologia de alguém que não conseguiu entrar num curso de direito, quis fazer filosofia, se chateou com a filosofia e foi ser antropólogo e estudou com os melhores antropólogos. Esses antropólogos, basicamente, não é, deram a ele, principalmente nos Estados Unidos, pelo estilo de vida que ele levou, principalmente quando ele sai do Texas, não é, e vai para Nova York, quando ele se torna um homem cosmopolita, e ali ele vai se tornar muito próximo do embaixador brasileiro em Washington, Oliveira Lima, que era um embaixador importante, vai ser uma espécie de um homem que fará a cabeça dele, e dali irá a Paris, irá a Londres, irá à Alemanha, irá estudar. Basta ver o anglicismo dele. Falava inglês desde criança, era tão forte que talvez seja um dos poucos brasileiros que eu saiba que consegue receber o título que recebeu da Rainha Elizabeth de Sir. Não é? Ele tinha um título conferido como Sir pela presença dele no debate antropológico inglês. Não é? Então, ele é um homem que vai, não é, com esse caldo de cultura, de alguém que vinha de uma família relativamente rica, que nunca trabalhou propriamente dito, que foi fazer os seus cursos de ensino básico, ensino médio e alfabetização em inglês na Texas e depois fazer a universidade em Nova York, depois vai fazer cursos em Londres, vai fazer cursos em Paris, vai fazer cursos na Alemanha. Este homem vai, de certo modo, misturar a antropologia, que era a sua, ele vai interagir com a antropologia, que era a sua, como é que eu diria, disciplina, a disciplina na qual ele se graduou, disciplina na qual ele fez seu mestrado, disciplina na qual ele fez o seu doutorado sobre a ordem social brasileira no século XIX. Esse foi o título da tese dele, apresentada à Universidade de Nova York, não é? Esse homem, não é? Ele vai misturar, ele vai interagir a antropologia com a sociologia com a história com o folclore com a arte com a psicologia da época. Então, portanto, o trabalho dele não é um trabalho convencional. O trabalho dele não é uma daquelas teses chatíssimas que a gente lê e tem que ficar naquele universo e saber como é que recortou a pesquisa. Quer dizer, o tempo todo ele está o quê? Ele está sendo simultaneamente antropólogo, ao mesmo tempo um sociólogo, ao mesmo tempo um historiador, ao mesmo tempo um folclorista, ao mesmo tempo um estudioso da arte e da psicologia da época. Isso o leva, não é, de certo modo, a buscar suas informações não propriamente em pesquisas empíricas. Quer dizer, ele não vai fazer aquilo que Florestan fazia, ele não vai fazer o que a Escola Paulista de Sociologia fazia. Estudar a partir de fazer um recorte, a partir de trabalhar com modelos matemáticos, trabalhar com uma série de modelos interpretativos. Ele vai, de certo modo, usar como objetos para serem analisados cartas, confissões, depoimentos, versos, modinhas, romances, receitas,
Perguntas que são interessantíssimas, saber por que é que o senhor de engenho dormia com um urinol debaixo da cama. Não é? Eu venho de uma família que, de alguma forma, teve lá o seu impacto, Quatro Santão, aqui na área de Campinas. Eles perderam tudo, mas eu ainda tive, com 14, 15 anos, e me recordo muito disso, a possibilidade de conhecer a casa do meu bisavô entre a cidade de Amparo e Monte, me falta o nome do monte. A outra cidade em Amparo, não? A fazenda era em Amparo, e essa fazenda foi vendida, e ela se tornou, de um certo momento, a fazenda onde a Globo gravava novelas temáticas na área. E eu me lembro que o que mais me marcou foi exatamente descobrir, eu estava lendo naquele momento, a pedido do meu pai, Casa Grande e Senzala, quando eu fui conhecer a fazenda, que foi do meu bisavô, eu descobri que tinha um urinol debaixo da cama. E qual não é a minha surpresa? Que ele dedica páginas para entender o porquê de um urinol debaixo da cama na sociedade escravocrata em Recife. Não é? Portanto, quando eu digo que os objetos analisados são diálogos, que ele vai pesquisando aqui e ali, confissões, que ele vai pesquisando aqui e ali, depoimentos, que ele vai pesquisando aqui e ali, versos, modinhas e romances, não é? Ele, no fundo, na metodologia dele, ele combina narrativa com documentação e imaginação. Portanto, ele é um sociólogo que muitas vezes é excessivamente imaginativo, o que significa que, por vezes, por ser imaginativo, ele pode não estar contando a verdade, ele pode estar romanceando. Ou seja, ele pode, num determinado momento, correr o risco, ele corre, né? E esse risco ele cai no risco, né? Ele derrapa nesse risco, de pensar que o interior de Pernambuco daria a ele as condições para poder, num determinado momento, compreender também o interior do estado de São Paulo, que não tinha nada a ver com o que acontecia em Recife. Ou ver o que acontecia numa economia cacaueira do sul da Bahia, que não tinha nada a ver com o que acontecia no interior de Pernambuco, ou ver a região norte, onde não tinha nada a ver com o que acontecia no interior de Pernambuco. O fato é que, ao trabalhar com diálogos, com cartas, com confissões, com depoimentos, com versos, com modinhas, com romances, com receitas de bolo, com receitas de pudim, com receitas de cocadas, não é? Com as formas de se vestir, com a forma de se falar, com o talher, com o tipo de talher que o senhor de engenho tinha e que o tipo de talher o escravo tinha, o português tinha, o índio tinha. Quando ele vai fazer essas comparações, ele vai se tornando uma figura cada vez mais, vamos dizer, agradável. Os textos dele são textos em que a professora de antropologia, Lilia Schwartz, do Departamento de Filosofia, desculpem, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia da USP, da Universidade de São Paulo, diz que é tão lindo o estilo dele, é tão romântico o estilo dele, que ele talvez seja um dos poucos antropólogos que nós deveríamos ler comendo pipoca, não é? Por que nós seríamos antropólogos obrigados, nós teríamos de ler um antropólogo comendo pipoca? Porque o texto é agradável. O texto envolve, não é, a narrativa, o texto envolve estética, o texto envolve impressão, o texto envolve memória, o texto envolve romance, o texto envolve técnicas de dramaturgia. E, em algum momento, o texto, ele dá ao texto áreas de cinema. Quer dizer, em alguns momentos é como se ele estivesse sendo uma espécie de projetista de um texto para cinema. Quer dizer, ele fosse alguém que estivesse pensando em fazer um filme a partir da sua própria pesquisa. Por isso é que vocês vão perceber que o texto dele é um texto muito interessante, e o texto dele, independentemente das suas análises, independentemente dele ser um bom sociólogo, ou um sociólogo preparado, mas fazer concessões retóricas, não é? Em alguns momentos, textos dele vão sendo, como é que eu diria, alguns esqueletos, alguns ossos vão sendo tirados, e vão surgindo, por exemplo, Roberto Freire, Modos de Homem e Modas de Mulher, com textos que são muito interessantes, e em algum momento isso chega a ofuscar a própria leitura dele. Por exemplo, não é? Ele vai, por exemplo, ele vai aqui, nesse livro que eu mencionei a vocês, Modos de Homem e Modas de Mulher, ele vai discutir cartola, ele vai discutir cavanhaque, vai discutir barba, vai discutir as formas das mulheres se vestirem. Não é? Por exemplo, veja uma coisa que é ilustrativa apenas, e é engraçada, não é? Vejam como é bem escrito. A moda de a mulher deixar ver as pernas ou a de deixar entrever seios provocantes encontrou resistências da parte, não só de moralistas, porém de homens simplesmente ou sensatos ou ciumentos. Há mulheres que, ao seguirem essas audácias, tendem a segui-las com exageros, imoderadamente.
o que tem comprometido modas saudáveis. Modas só de caráter ético ou moral têm triunfado sobre os excessos de inovações tidos por demasiadamente afoitos. Meios termos têm, mais uma vez, triunfado sobre um outro extremo, o exibicionista e o moralista, o libertário e o puritano. Nos protestos a excessos libertários, tem, por vezes, atuado a defesa da chamada mulher de família contra o risco de poder ser confundida pela ostentação de decote, afoito, e de outros extremos com a chamada mulher da vida fácil, a mulher oferecida, e de outros extremos com a chamada mulher, vamos dizer, a prostituta, não é? Ou que se confunde com a prostituta, numa verdade inclinada a exibicionismos de partes atraentes de sua figura feminina. Vejam, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o autor que eu tinha mencionado, eu esqueci de completar, o Nelson Rodrigues, ele também trabalha exatamente com as transformações que essas mulheres têm quando saem de uma sociedade rural e ingressam numa sociedade urbana. Quando saem do norte, nordeste ou do centro-oeste e vêm para o sudeste no eixo Rio-São Paulo, notadamente Rio de Janeiro. Todo o universo Nelson Rodriguiano, quem me contou isso foi o Sábato Magaldi, no tempo em que era crítico de teatro, professor da ECA e meu colega de Jornal da Tarde, eu sou colega dele de Jornal da Tarde, ele foi nosso colega na USP, não é? Ele dizia, o universo Nelson Rodriguiano é um universo que encontra um contraste com essa leitura. Vocês imaginem, com 20 e poucos anos, sentar num ambiente de jornal, tendo um homem mais velho do que eu, 20 anos, que naquele tempo era procurador do INSS, crítico de teatro, mais tarde vai ser procurador, vai ser professor de dramaturgia e de teatro da Escola de Artes, a ESA, na USP, e, ao mesmo tempo, vai ser membro da Academia Brasileira, e vai o tempo todo me mostrando o que era, vamos dizer, a mudança da pauta moral, da agenda ética, numa sociedade que saía de um contexto de, vamos dizer, migração, saía de um contexto agrário, saía de um contexto rural, e era uma sociedade que ia se emancipando. Não é? Imaginem esse tipo de texto. Outro texto, ele mesmo dava os títulos que eram ótimos, Traje da Mulher e Prosperidade do Marido. Vocês já entenderam o que vai acontecer aí, não é? Mesmo porque, começa exatamente o lead dele, dizendo assim, mesmo porque, em sociedades chamadas burguesas, o modo de as mulheres casadas se apresentarem em público constitui um dos meios dos seus maridos se afirmarem como prósperos. Aqui vai algum marxismo, diz ele, ou socioeconomicamente bem situados. É preciso que os vestidos das esposas ou de filhas variem, de menos a mais exuberantemente caros, e adornados como expressão quer da constância de status alto dos maridos e dos pais, quer como expressão de aumento de prosperidade, ou das ascensões socioeconômicas ou políticas, ou na ocupação de cargos ilustres dos mesmos maridos ou pais. Ou então, em alguns diamantes de homens que se sintam comprometidos por motivos de prestígio social a se afirmarem através dos vestidos, dos adornos, dos sapatos ostentados por suas amantes. Tudo isso ele vai, num determinado momento, não é? Transformando, como vocês estão percebendo, numa leitura absolutamente deliciosa. Um dos capítulos desse texto, que vai tirado daqui e dali, ele vai tirando desses textos, vai montando subtextos, chama-se População Brasileira e Miscigenação. Quem considerar a atual população brasileira precisa de entender a efeitos sobre ela da miscigenação, por um lado, e da reciprocidade da casa grande e da senzala, por outro lado. Miscigenada. Grande parte da gente brasileira, a miscigenação, como se faz sentir através de experimentos antropologicamente eugênicos e estéticos, vai levar a experimentos que podem se dizer virem repudiando excessos de saliências de formas de corpo e evitando-se tanto os exageros africanoides de protuberâncias como os causazoides e as deficiências. E, a partir daí, ele vai começar a discutir, entre outras coisas, o tamanho do traseiro das mulheres, principalmente das nádegas das mulheres africanas. Ele vai dizer, o grande número de mulheres brasileiras, a miscigenação pode-se sugerir ter dado ritmos de andar e, portanto, de flexões de corpo, de ginga, suscetíveis de serem considerados afrodisíacos. Nesse texto, particularmente, ele vai dizer, atende-se nesses ritmos em cariocas ou pernambucanas miscigenadas em confronto com o de beldades argentinas que o observador tem acabado de admirar. Os ritmos de andar da miscigenada brasileira chegam a ser musicais na sua dependência de formas andulantes. Né? O gingar, não é? O rebolar, desculpem a expressão,
ele contrasta com a maneira de andar das argentinas, não é? E aí ele vai dizer, as argentinas, o Brasil nunca será a Argentina, porque a Argentina é quase um país europeu, portanto, eles não terão mulheres que terão os traseiros grandes, que saibam jogar os glúteos, o que nós chamamos de, não é, rebolar. Isso significa o motivo que levou Casas Grandes e Senzala, na sua primeira edição, a ser queimado nas principais praças de Recife por ser um livro que era um livro que feria a moral católica da Igreja Católica da década de 1930 e 1933. Não é? O tempo todo, não é? Ele vai destacando a mulher ibérica, não, a mulher mais tendente, segundo ele, a ter formas exuberantes, não é? E ele vai mostrar a mulher, não é, tradicional brasileira, a mulher da Casa Grande é desprovida de saliências. Por isso é que, segundo ele, o senhor da Casa Grande aceita deitar, ou adora deitar, com o que ele chama de uma mulata bem torneada. E ele mesmo, no seu diário, o tempo todo ele vai dedicar um dia da semana, geralmente sexta-feira ou quinta-feira, um dia a semana às mulatas. Significa que ele vai aos prostíbulos em Recife e, a partir daí, ele vai começar a descrever também nos livros dele os prostíbulos. Não é? Então, ele vai dizendo exatamente isso. Não é? Como é que vocês interpretam a irritação nervosa de uma mulher escandinava ao se sentar num ambiente de jantar na Europa do Norte e, ao mesmo tempo, não é, quando vocês vão sentar à vontade, descontraída, com o que ele chama de uma mulata bem torneada. Com isso, ele vai, não é, ganhando aquilo que eu chamei uma narrativa que combina documentação, muita imaginação, vista a partir de diálogos, a partir de cartas, a partir de confissões, a partir de depoimentos, diversos, modinhas e romances. Uma das características dele, por exemplo, é que na trilogia ele vai começar a comparar quem é a figura central para ele poder estudar na sociedade de Casa Grande e Senzala, e ele vai dizer, é o escravo. Mas na sociedade de Sobrados e Mocambos, já é a figura do mulato. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que uma coisa é você ter o doce que vem da fruta da terra, feita por uma escrava, a outra coisa é Sobrados e Mocambos, ele vai estudar o doce de confeitaria. Ele vai estudar, não é, o piano na casa da senhora de engenho e depois vai estudar o piano na casa dos Sobradões. E vai perceber que você tinha uma música mais italiana clássica, uma música mais francesa clássica, quando você tinha música com escravatura, ou na casa do senhor de engenho, música mais de origem de natureza brasileira. Ou seja, vocês vão percebendo a riqueza dele. Né? Vejam, por exemplo, um dos textos mais engraçados, um dos textos mais citados, e segundo alguns, esse teria sido o fator que levou a população de Recife a queimar o livro Casas Grandes e Senzala, foi esta frase: ociosa, mas alargada de preocupações sexuais, a vida do senhor de engenho tornou-se uma vida na rede. A rede parada, com o senhor de engenho descansando, dormindo e cochilando. A rede andando, com o senhor de engenho em viagem ou a passeio debaixo de tapetes ou cortinas. A rede rangendo, com o senhor de engenho fornicando ou copulando dentro dela uma bela mulatinha. Da rede, o senhor escravocrata, o senhor de engenho, não precisava se afastar nem mesmo para dar suas ordens aos negros. Não é? O tempo todo vocês têm esse tipo de estilo. Não é? A qualidade, a agradabilidade, o sabor do texto, é um texto saboroso de se ler, levam alguns antropólogos e sociólogos a dizer que a trilogia é para ser comida como pipoca, como vai dizer a Lilia Schwartz. Oliveira Viana se opôs ao que eu chamei de espírito clânico e a sociedade latifundiária. O foco dele era o Estado forte, capaz de construir a nação. O rival dele era Rui Barbosa, não é? Que era outro baiano que não era capaz de compreender a Bahia, não era um baiano que compreendia o lado afrodisíaco de Salvador. Não é? Já no caso do Gilberto Freire, ele enfatiza o papel civilizatório de negros, ele valoriza o papel dos índios na formação social brasileira. O tempo todo ele procura ter conversa com esse pessoal, o tempo todo ele procura, não é como um pernambucano, quando ele volta, viver nesse ambiente. E viver nesse ambiente significa passar, como ele mesmo diz, numa zona de prostituição, pelo menos um dia inteiro da semana, não é? Um dia inteiro da semana. Ele era um homem, portanto, que caminhava na linha de provocar um choque junto às próprias famílias aristocráticas, das quais ele era herdeiro. Não é? Ele, portanto, não é? A família, vai dizer Gilberto Freire, identifica os elementos que caracterizam as relações e os processos sociais. E o sexo, para ele,
principalmente o sexo entre a mulata e o senhor do engenho, entre o português e a Índia, é o que ele vai chamar de uma confraternização sexual entre vencedor e vencido, entre o português e a escrava, entre o senhor de engenho e as índias, entre o senhor de engenho e as escravas. Vejam, ele vai trabalhar essa ideia de uma forma acrítica, ele não faz essa ideia de uma forma acrítica, ele está dizendo que, em vez de abuso da escrava, em vez de abuso da Índia, o que você tinha era um processo de miscigenação, não é? Era um processo em que, fundamentalmente, ele descreve como sendo a confraternização sexual entre o vencedor e o vencido. Para Freire, a família patriarcal e não o Estado é que constitui o que ele chama de mola central do Brasil. Quer dizer, nós não somos capazes de entender o Brasil se não entendermos a sociedade brasileira. E não somos capazes de entender a sociedade brasileira se não entender a vida privada brasileira, a vida privada das famílias brasileiras. Não só as famílias mais ricas, mas as famílias mais pobres. Daí, então, o tempo todo, esse jogo entre pobreza e riqueza, entre modernidade e tradicionalismo, entre Senzala e Casa Grande e coisas do gênero. Não é? O ponto de partida dele, não é? É a ideia de que o senhor em si, o senhor de engenho, foi constituído por um sistema escravocrata advindo do colonialismo português e que abriu caminho para um processo social específico de dominação. A dominação portuguesa é uma dominação muito específica que nós não encontramos, diz ele, nem no resto da América Latina, nem em outros continentes. O português, segundo ele, é um semi-europeu. O português é quase, no ibérico, é quase um mouro. O mouro, a ideia de que o português trabalha como um mouro, é que ele trabalha como um árabe. Quer dizer, o árabe não é necessariamente um europeu. O árabe não é um europeu. Não é? Portanto, o português também tinha uma certa rudeza, e nessa rudeza ele vai conseguir se relacionar com o escravo e vai conseguir se relacionar quase que em algum momento de igual para igual com a Índia. Não é? Portanto, ele vai tentar mostrar exatamente isso. O senhor escravocrata foi constituído, o senhor de engenho, foi constituído por um sistema escravocrata advindo do colonialismo português e que abriu caminho para um processo social específico de dominação, que é o processo especial de dominação que foi desenvolvido no Brasil. O ponto de partida, diz ele, é lançar o olhar dele, Gilberto Freire, para as relações entre latifúndio e escravidão, Casa Grande e Senzala como os pilares de uma ordem escravocrata. Ele construiu categorias analíticas e categorias sociológicas e categorias históricas e categorias culturais que se opõem. Não é? O tempo todo ele trabalha com essas categorias que se opõem. Casa Grande e Senzala, sobrados e mucanos, jazigos e covas rasas, ordem e progresso. Essa é, vamos dizer, a maneira como ele vai olhando a sociedade escravocrata, mostrando a sua ascensão, mostrando o seu apogeu e depois a sua decadência e o seu fim. Ele vai, de certo modo, dizer que a estrutura social brasileira é fruto de um sistema de produção que recria, não é que se recria na vida cotidiana brasileira, com base numa ordem marcada pelo exercício de funções sociais bem definidas na vida cotidiana de um engenho. Quer dizer, ali não tem pessoas gratuitas, ali cada um sabe o que faz, não é? É a interação entre essas pessoas dentro de um engenho que é, no fundo, o pequeno retrato de uma sociedade escravocrata. Daqui a pouco eu traduzo melhor o que eu estou fazendo. Ele vai dizer que enfatiza a vida privada no latifúndio açucareiro a partir da ideia de família em torno da qual se formou uma sociedade patriarcal, o que o leva a identificar e analisar hábitos do senhor de engenho, hábitos do patriarca, hábitos da sua família com as relações, não é, entre si, e hábito das relações da família do senhor de engenho com os agregados, ou seja, como camas, com moleques de brinquedo, e com o que ele vai chamar de mulatas apetitosas. Essa palavra aparece o tempo todo. Eu quero dizer que eu comecei a ler Gilberto Freire, por pressão do meu pai, quando eu tinha, no ensino médio, 14 a 15 anos. E depois eu conheci tive uma namorada, com quem eu me casei, e tenho mais de 51 anos casados com ela, e que vem exatamente da área onde a Raíssa estudou, da área mais ou menos próxima de onde a Raíssa morou, que é Belém do Pará. Né? E a família da minha mulher é uma família que vem exatamente de uma família, não de cacaueiros, mas de grandes exportadores de borracha, grandes importadores de serviços, importadores de produtos para a alta aristocracia, a qual eles pertenciam no Pará.
E uma das coisas que mais chama a minha atenção é que a minha mulher nunca teve boneca quando criança. Ela tinha uma cunhantã. Não sei se a Raíssa sabe o que é cunhantã. Ela tinha uma menina que era a boneca dela, filha de uma faxineira que era a boneca dela. Não é? Ou seja, se quebrasse a cabeça, e muitas vezes quebrava, as crianças quebravam a cabeça, né? Essa minha neta que entrou, podia ter uma boneca, em vez de ter uma boneca, ela tinha uma criança recém-nascida na mão dela. É isso que ele vai estudar. Não é? É isso, eu vejo as fotos e fico horrorizado com o que eu vejo nas fotos da família dela. Fui conhecer isso quando eu tinha 18, 19 anos, e fui conhecer isso em Belém do Pará. É isso que ele gostaria, que ele chamaria atenção. Não é? Para conhecer o Brasil, eu tenho de conhecer a vida privada no latifúndio açucareiro. Ele está falando de Pernambuco. Eu dei o exemplo agora, tirando de Belém do Pará. Não é? A descrição dessa vida privada também vai, segundo ele, partir da ideia de família em torno da qual se formou uma sociedade patriarcal. O que leva, não é o que o leva, o Freire, a identificar e analisar os hábitos do senhor de engenha, os hábitos do patriarca, os hábitos da sua família, não é? O pai, a mãe, o avô, a avó, a professora, o bispo, o padre, como é que eles se relacionam e como é que todos eles, da aristocracia, se relacionam com o pessoal da senzala. Não é? Ao mesmo tempo, vai dizer ele, a compreensão dessa vida privada exige do antropólogo, exige do sociólogo, uma espécie de observação dos hábitos sexuais. Exige uma espécie de observação da culinária, uma observação da música que eles cantam, uma observação de charutos que eles fumam, que os senhores de engenho fumam, os doces, os livros, as formas de barbear, os modos de vestir. Não é? Vejam, modos de homem e modos de mulher. Não é? É extraído de Casagrande e Senzala. Os modos de sentar, os modos de cruzar as pernas, o modo de uso dos urinóis debaixo das camas, os tipos de calçado, os tipos de chapéu, os tipos de banho, os tipos de mobílias das salas de jantar, os tipos de mobília dos quartos, os objetos de decoração, enfim, os modos de andar, os modos de falar, os modos de cumprimentar, os modos de rir e a escolha de nomes para os filhos. Né? Vejam, a escolha de nomes para os filhos. Quer dizer, quando eu vejo o nome do meu pai, quando eu vejo o nome dos meus tios e dos meus tios-avós, que pertenciam, digamos, a essa elite paulista na área do café, ali na área da Mogena, não é? São nomes como Lamartine, que é o nome francês, Anacleto, que é o nome que meu pai simplesmente odiava, não é? Ele não suportava ser chamado de Anacleto, ele dizia, meu senhor, me chamar Pedro, não é? E coisas desse tipo. E isso era uma forma de você já dizer, olha, essa pessoa tem ela tem, vamos dizer, ela tem pais, ela tem avós, ela é de uma versão mais, vamos dizer, quatrocentona. Era uma forma de autoidentificação com isso, vai dizer o Gilberto Freire, também acontecia e muito em Casagrande e Senzala. Também acontecia e muito na sociedade escravocrata do interior de Pernambuco. Não é? Era, basicamente, portanto, a ideia dele de fazer uma sociologia em que ele identificasse e descrevesse a vida privada, envolvendo hábitos sexuais, envolvendo culinária, envolvendo música, charutos, doces, livros, formas de barbear, modos de vestir, modos de cuspir, modos de usar garfo e faca, modos de sentar, modos de cruzar as pernas, o uso dos urinóis debaixo das camas, tipos de calçados, tipos de chapéu, tipos de banhos, tipos de mobílias, tipos das salas de jantar e dos quartos, objetos de decoração. Enfim, os modos de andar, os modos de falar, os modos de cumprimentar, os modos de rir e a escolha dos nomes para os filhos. Eu vou dar um outro exemplo. Eu trabalhei com pessoas muito velhas no jornal Estado de São Paulo. Eu comecei trabalhando com o próprio Júlio de Mesquita Filho quando tinha 80, não sei quantos anos. Pouco menos, talvez. Depois fui trabalhar com os filhos dele. E uma das coisas que o velho Rei Mesquita, que morreu em 2008, com 87 anos, me contava, é que a geração da mãe dele, portanto, a avó da quarta geração dos Mesquitas, que tem a minha idade, né? Isso poderia ter acontecido comigo, graças a Deus isso não aconteceu comigo. Mas a avó dos Mesquita, do jornal Estado de São Paulo, eles eram produtores de café na fazenda Louveira, na cidade de Louveira, próxima a Campinas, eram das famílias mais tradicionais de São Paulo, das mais tradicionalíssimas de São Paulo. Quem vocês já ouviram falar da Arnaldo de Carvalho, Avenida Doutor Arnaldo, eram as duas filhas do Doutor Arnaldo, que era o catedrático de medicina, e que se casaram com os Mesquitas, Júlio e Francisco. Elas faziam com seus primos, e os seus filhos, melhor dizendo, e os seus pais me contaram, e os seus netos me contaram, que ela testava com modos de vestir e modo de tomar café se a moça apresentada por um neto ou por um filho a ela
estava ou não à altura de uma família quatrocentona. E uma das coisas que mais me impressionou, e eu pude ver isso, foi a apresentação de um neto dela, que o garçom foi servir, o mordomo foi servir café, e todos olharam para café. Eu fui instruído a olhar se ela tomaria café, não tenho aqui uma xícara de café, se a pessoa que era candidata a ser uma mesquita tomaria o café. Dessa maneira, traria o café, aqui fica a xícara, subiria o café, traria o café, faria isto ou se faria isto. Né? Se ela levantasse o dedinho e trouxesse o café e tomasse cuidado de não derrubar, ela estava simplesmente liquidada, não podia mais entrar em casa. Vejam, eu me lembro disso sendo discutido, não é? E lendo Gilberto Freire e depois participando de uma série de conversas com amigos sociólogos a respeito disso. Em Casagrande e Senzala, Gilberto Freire viu os problemas do Brasil na dispersão geográfica dos núcleos de povoamento. Já em Sobrados e Mucambos, ele destaca o fim do domínio do paternalismo colonial e o começo do privilégio da burguesia europeizada que vai chegando. Quer dizer, quando Dom João VI vem para o Brasil, quando Dom Manuel vem para o Brasil, vem junto a estrangeirice, vem junto uma burguesia portuguesa. Essa, vamos dizer, burguesia portuguesa introduz novos usos e costumes, introduz certos modelos de finesse que o Brasil, naquele momento, até então, não tinha. Não é? Então, essa estrangeirice, não é? Isso que ele chama de privilégio da burguesia europeizada, a maneira de ver música, a maneira de falar, a maneira de comer, a maneira de eleger um prato, a maneira de fazer vamos dizer, de dançar, tudo isso vai, de certo modo, começar a mudar o Brasil colonial, vai levar à decadência do Brasil colonial e vai levar, no primeiro momento, ao que ele chama de uma burguesia europeizada, com uma cultura europeizada, mas depois vem uma burguesia, que é a burguesia dos imigrantes, dos japoneses, dos italianos e dos espanhóis, coisa que não é a área de ação dele, não é o campo de pesquisa dele. Ele vai dizer, no Brasil colonial e na sociedade patriarcal, reina a figura do escravo, enquanto o Brasil que se urbaniza, reina a figura do mulato. Traduzindo, o Brasil, na sociedade colonial de Casagrande e Senzala, reina ali a figura do escravo. E no Brasil, do Sobrado e Mucambo, reina a figura do mulato. No primeiro, ou seja, Casagrande e Senzala, Freire chama a atenção para o doce feito, o doce feito com frutas da terra, para o ato de manter os dentes limpos, para o curandeirismo, para o violão e para as modinhas. No caso de Sobrados e Mucambos, ele joga a luz sobre o doce trazido pelo burguês das confeitarias, para o aparecimento das novas terapias médicas, para o piano no Sobrado, e para a música introduzida, a música francesa ou italiana introduzida no Sobrado, e para as novas profissões. Entre as novas profissões, alfaiate, bancário, trabalhador em armazém, tocador de piano na casa que vende piano e advogado, promotor e juiz. Quer dizer, todos no mesmo nível, não é? Alfaiate, bancário, trabalhador em armazém, trabalhador de casas de piano, que é um músico que fica sentado ali tocando piano para mostrar o quão importante é o piano, não é? E isso vai, de certo modo, mudando o perfil, o uso e costume da sociedade pernambucana. Nesse sentido, vai dizer ele, Freire também lembra da chegada de Dom João VI e da família real para o Brasil, em 1808, e isso acabou, gerando o que ele chamou, no livro dele, de majestades de tempo colonial, e introduziu um novo contexto marcado por artificialismos e marcado por estrangeirices. Em alguns momentos ele cita o próprio Machado de Assis fazendo essas críticas. Nesse contexto, que é o contexto de Sobrados e Mucambos, surgem as figuras do bacharel em direito, como juízes, advogados e promotores de justiça. Surge também, como uma profissão nobre, a figura do médico e também a figura do gerente de banco, que eram os antigos correspondentes comerciais, que são descritos por Gilberto Freire como aliados contra a roça, aliados contra o engenho e a favor da praça comercial, a favor das cidades que vão sendo formadas. É muito interessante essa descrição, porque esta família, que vai, de certo modo, ele vai dizer, esses correspondentes comerciais eram os correspondentes que abriam créditos para os senhores de engenho. Mais uma vez, a minha experiência familiar vem muito disso. Eu, quando era jovem, muito criança ainda, desde os 5, mas até os 15, 16, 17 anos, ia nos carnavais passar, evidentemente, na fazenda da família, dançar na cidade de Amparo. Eu nunca soube dançar carnaval, nem sei dançar qualquer coisa. Mas eu ia lá, pelo menos, assistir tudo aquilo, e alguns dos meus tios, já que a fazenda havia sido vendida e tal,
sendo correspondentes comerciais, que era uma maneira de manter a nobreza e ganhar um dinheiro que não era a fortuna que eles tinham. Veja. E aí eu percebia como vamos dizer, a agência de uma agência bancária numa cidade do interior de produção do café tinha uma sala para gerente que não tem nada a ver com a sala dos gerentes de hoje. Nunca imaginei que um dia eu trabalharia num banco como o Banco Itaú, que simplesmente mandou tirar vamos dizer, aquelas salas com embuia ou com jarandá, mesas de carandá, etc, etc. Não é? Claramente, não é? É isto que ele vai conseguindo observar, essas transformações. Não é? Ele vai dizer o seguinte, o que nós temos aí é, fundamentalmente, não é? Em que Gilberto Freire vai assumindo a visão do mundo patriarcal na perspectiva, ele sendo branco, ele sendo o senhor patriarcal. Quer dizer, em momento algum ele deixa de lado, que ele está vendo a miscigenação, mas ele está vendo a partir de um olhar branco, ele está vindo a partir de um olhar aristocrata, ele está partindo a partir de alguém que fala inglês fluentemente, talvez até melhor que o português, não é? Ele, de certo modo, ele afirma, não é, que a visão da família patriarcal é a visão do grande fator colonizador do Brasil. O grande fator colonizador do Brasil foi a família patriarcal. A família patriarcal é a unidade produtiva do capital que desbravava o solo, que instalava as fazendas, que comprava e vendia escravos, que comprava e vendia bois, que comprava e vendia ferramentas. É a força social que se desdobra em vida política, constituindo-se numa aristocracia colonial que detém o poder. É a visão que ele tem, não é, do auge da sociedade patriarcal. Vai mais além. Ele também valoriza o negro, só que o negro dele é idealizado. Não é? O negro dele é, de certo modo, idealizado. Ele valoriza o negro como uma das bases do que chama de brasilidade. Sem o negro, sem os hábitos dos negros, nós não teríamos o que ele chama de brasilidade. Ele afirma que a singularidade do Brasil, o Brasil é um país singular, que não se confunde com o resto da América Latina, está no encontro mais fecundo de raças, não é? Está no encontro mais fecundo de raças e culturas. É uma mestiçagem que deu certo, intensa e efetiva. Por tudo isso, segundo Freire, o Brasil nunca seria um país tão desenvolvido como a Argentina, que na época dele, imaginem só, ele definia como um país quase europeu. Também não seria nem o México, e muito menos um Paraguai, que eram países ameríndios. O Brasil teria uma singularidade própria dada pela miscigenação entre o português, entre o escravo negro e o índio. Bom? Além disso, segundo ele, metodologicamente, ele vai trabalhando com os pares antagônicos, que eu já mencionei, ou seja, as dicotomias, os antagonismos, as contradições sociais. Mas, em vez da dialética marxista, em que o conflito se supera numa síntese, ele vai trabalhar com o equilíbrio dos contrários. Ele compara a cultura europeia e a cultura indígena. Ele vai dizer, uma não destrói a outra. E vai ter exemplos na Semana de Arte Moderna com o Mário de Andrade ou com Oswaldo de Andrade. Quer dizer, vejam, ele vai ter exemplos na Semana de Arte Moderna de que ele estava no caminho certo quando ele dizia o moderno não destrói o atrasado, o moderno não destrói o passado, o presente não destrói o passado, eles podem conviver. E uma forma dessa convivência, segundo ele, foi a Semana de Arte Moderna, que foi financiada pela aristocracia paulista e que mostra claramente que os inovadores ali trabalhavam com índios, como fez o Tarsila do Amaral e como fez o Mário de Andrade. Né? Portanto, ele vai dizer, metodologicamente, ele trabalha com os pares antagônicos, com dicotomias, com antagonismos, com contradições sociais. Mas, em vez da dialética marxista, ele trabalha com o equilíbrio dos contrários, trabalha com o equilíbrio entre uma cultura europeia e uma cultura indígena. A tese dele é no sentido de que os contrários se justapõem. Os contrários tendem a conviver em harmonia. Trata-se, portanto, de uma contradição sem dialética. Trata-se, não é, de uma contradição que não produz necessariamente uma síntese. Em outras palavras, a sociedade patriarcal, aspas, descreve Gilberto Freire, é uma totalidade sem síntese. Não há conflito, não há uma síntese, porque eu tenho ali o quê? Na miscigenação, eu tenho a acomodação do índio e do escravo e do pobre. De um lado, de outro lado, com o senhor do engenho. De outro lado, eu vou ter depois a figura do mulato. Não é? E, com isso, ele vai construindo o que ele chama, nesses livros dele, de uma amostra da harmonia. Não é? Casagrande e Senzala é descrito por ele como uma amostra da harmonia. Sobrado e Mocambo é uma amostra dessa harmonia. Não é? E o terceiro, Ordem e Progresso, é também uma prova disso. Ele vai dizer que
aspas, tirando isso do livro Casagrande Senzala, a potencialidade da cultura brasileira está em residir na riqueza de antagonismos equilibrados. Há duas metades, diz ele. Há duas metades, a metade branca e a metade preta. O senhor e o escravo. Um é a metade branca, o outro é a metade preta. Mas são metades confraternizantes, que se veem mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas o Brasil. Em síntese, não é? Os brasileiros têm de se completar num todo, e não com o sacrifício de um elemento em detrimento do outro. Ele é, portanto, alguém que acredita na ideia da fusão, na ideia da miscigenação, na ideia do que a gente chama do equilíbrio entre os contrários. Daí a crença de Freire, não é, de que os brasileiros vão se completar num todo e não com o sacrifício de alguém. Daí a crença de Freire na democracia racial, daí a crença dele numa cultura brasileira baseada no hibridismo, baseado na plasticidade herdada dos ibéricos. Quer dizer, custa crer, né? O Brasil que a gente vê hoje, custa crer, né? O Brasil que nós vemos nas comunidades, nas favelas. Eu dei aula durante muitos anos, 17 anos, eu dei aula na Federal do Rio de Janeiro, às segundas-feiras cedo. Eu saía num hotel de Copacabana e era obrigado a passar ali pelas comunidades, depois da Fiocruz, até a Faculdade de Economia, onde eu dava aula, no Fundão, né? Lá no Fundão. Se vocês terem uma ideia do que é aquilo, não é? Como, vamos dizer, a visão dele é uma visão absolutamente ultrapassada. É linda no sentido antropológico, mas sociologicamente é uma visão bastante ultrapassada. Não é? Ainda que, mesmo assim, ainda que esse entrelaçamento entre mestiçagem e democracia, esse entrelaçamento é muito simplificador, ainda que seja simplificador esse entrelaçamento entre mestiçagem e democracia, ainda que seja as categorias do Gilberto Freire aplicáveis apenas à população nordestina, ainda que, de certo modo, ele até em alguns momentos justifique sutilmente a escravidão, ao afirmar que esse foi o modo que o português colonizador encontrou para levar adiante o empreendedorismo econômico de conquista, até hoje, a trilogia do Gilberto Freire é tida como um clássico, não é? Da formação da sociedade brasileira. Até hoje, ela é tida como um clássico. Apesar de ter havido uma enorme rivalidade entre a Escola Paulista de Sociologia e a escola, vamos dizer, de Gilberto Freire, não é? Do ponto de vista da Escola Paulista de Sociologia, um dos sociólogos mais hábeis não é o Florestan, é o Fernando Henrique. O Fernando chegou a cogitar, me contou uma vez, que chegou a cogitar de trazer para a banca de concurso dele a figura do Gilberto Freire. E recebeu uma forte oposição do pessoal da Faculdade de Filosofia. O Fernando Henrique me dizia, eu não descartava o Gilberto Freire, não concordava, sabia das limitações, porque ele trabalhava com pesquisa qualitativa e não com pesquisa quantitativa, e nessa pesquisa qualitativa tem a subjetividade com que ele vai lendo aqueles contos, daquele vai, inclusive, comendo aquela comida, ele servia as comidas a partir lá na casa dele, em Apipucos, a partir vamos dizer, das receitas que ele ia pesquisando e coisas desse tipo, não é? Portanto, o que a gente tem aqui é que, até hoje, apesar das deficiências metodológicas que nós temos, que ele tem, melhor dizendo, não é? Que a ideia de entrelaçamento entre mestiçagem e democracia seja muito simplificadora, que as teses dele se apliquem apenas à população nordestina, e que, de certo modo, até ele justifique sutilmente a escravidão, ao afirmar que esse foi o modo que o português colonizador encontrou para levar adiante o seu empreendimento, não é? O seu empreendedorismo econômico, a trilogia avançada. Ele vai dizer, nós tivemos muita terra, nós tivemos poucos portugueses, e nós tivemos abundância de índios e depois uma abundância de escravos. Tivemos uma ausência total de entraves burocráticos. Não tinha Estado no Brasil, portanto, não tinha burocracia no Brasil. Tudo isso viabilizou a formação da sociedade patriarcal. Quer dizer, portanto, ele caminha no viés conservador, como Oliveira Viana, só que um caminha de cima para baixo, Estado tomando conta de uma nação que não sabe votar porque é inculta, e o outro trabalhando com a ideia de que essa nação soube acomodar-se a partir da miscigenação entre os índios, entre os escravos e entre os portugueses. Ele vai dizer, na síntese dele, o meio e as circunstâncias, o meio ambiente e as circunstâncias exigiram a presença do escravo no Brasil.
Ele toma pancada até hoje, né? Ele sofre críticas pesadas até hoje, quando a sociologia da Escola Paulista de Sociologia, Florestan Fernandes à frente, disse a ele que, no fundo, o que ele estava dizendo, que o meio e as circunstâncias exigiram um escravo, era uma forma de se afirmar escravagista. Ele dizia que não era um escravagista, que ele era um liberal. E, ao mesmo tempo, ele também dizia, vocês esquecem, aos paulistas, ele dizia que a escravidão no Brasil foi muito menos violenta do que a violência da escravidão nos Estados Unidos, que gerou a recessão. Em algum momento, ele vai mencionar, mas na parte mais final da vida dele, que o que vai sobrar não é? Para o carnaval ainda é música na Bahia e no Nordeste, música dos tempos ainda da sociedade patriarcal, costumes dos tempos da sociedade patriarcal. Com isso, não é? Eu, de alguma maneira, faço a análise dos 3 livros dele, mas eu não utilizei, não é? Até o momento, o que eu fiz em 2020, quando eu trabalhei um pouquinho mais alguns pontos que eu achei mais importantes naquele momento, do Gilberto Freire. O que eu quero é reler alguma coisa, repassar para vocês algumas coisas que podem ser importantes para nós termos uma visão mais definitiva deste homem, que foi deputado federal, que foi diretor de jornais, que virou Sir, que é um homem da aristocracia, que é um homem que trabalhou, foi membro da Academia Brasileira de Letras, foi um homem de grandes relações com famílias tradicionais do Brasil, foi um homem de grandes relações com grandes famílias muito ricas da Europa, e era um homem que tinha, vamos dizer, certas manias. Né? Como eu disse, era um homem que frequentava a zona de prostituição, era um homem que só casou quando encontrou uma quatrocentona, sei lá se tem quatrocentona em Pernambuco, mas era um homem que, ao mesmo tempo, vamos dizer, na sua casa, era um homem meio folclórico, porque transformava a sua casa na casa como se fosse um grande anfitrião da aristocracia canavieira pernambucana até a sua morte. Não é? O que eu quero dizer, basicamente, é que, do ponto de vista da família patriarcal de Gilberto Freire, há algumas coisas que são bastante interessantes, que a gente tem, de certo modo, de trabalhar. Não é? Casagrande lida, como eu disse, com o período colonial, e o seu objeto é a etnia, a mestiçagem. Sobrados e Mucambos, o período é o império, e o seu objeto é a tensão entre, de um lado, a decadência do patriarcado rural, e, de outro lado, a cidade. O terceiro livro dele, Ordem e Progresso, tem como horizonte histórico, tem como período histórico, a Primeira República. E ali ele vai discutir o trabalho escravo e o trabalho livre, mostrando como isso vai abrir caminho para uma relação tensa entre o trabalho rural e o trabalho urbano. Quando aquela pesquisa que eu mostrei no início da aula, eu disse, olha, lá em 1940, nós tínhamos 32% do Brasil urbano e 68% do Brasil rural, eu disse que nós tínhamos 55% do Brasil urbano em 1960 e em 1945 nós temos, em 1955 nós tínhamos 45% de trabalhadores rurais. Em 1980 nós tínhamos alguma coisa como 68% de trabalhadores urbanos e 32% de trabalhadores rurais. Eu me lembro muito, na minha época, isso saiu de moda, os professores de Direito, de Economia na Faculdade de Direito, e os professores de Economia do Desenvolvimento na FE discutirem trabalho urbano e trabalho rural e coisas desse tipo como coisas absolutamente, vamos dizer, distintas e que se opunham. Hoje, quando nós olhamos, e eu fui fazer isso no começo desse ano, numa análise do escritório de advocacia em Maringá, o trabalhador rural do agronegócio em Maringá, em São José do Rio Preto, em Botucatu, por exemplo, nessas áreas, em Londrina, hoje esse trabalhador rural é também um trabalhador que trabalha dentro de uma forma industrial, na medida em que aquilo que ele está colhendo, ele já está embalando, já está processando para mandar imediatamente para um avião que vai levar aquilo, em 4 dias esse produto está no mercado consumidor. Vejam, eu estou trabalhando com os autores datados. Né? Oliveira Viana é um autor datado, e o próprio Gilberto Freire é um autor datado. Mas sem esses autores datados, nós não entendemos suficientemente bem o país em que nós moramos. Em seguida, não é? Ele também vai trabalhar o tempo todo dizendo que, se eu quiser entender o Brasil, eu tenho de entender através de Casagrandes e Senzalas, através de Sobrados e Mucambos e através de Ordem e Progresso, quais foram os 3 elementos básicos? Quais foram os 3 elementos básicos para a gente entender o Brasil? O primeiro elemento básico foi o patriarcado, o segundo foi a interpretação de etnias e culturas, e o terceiro foi a interpretação do trópico. Vejam, ele vai dizer claramente que, se eu entender como esses 3 elementos se interagem, como é que o patriarcado
interpreta as etnias e as culturas, e como é que o patriarcado, e mais os índios e os africanos, se adaptam bem a um trópico, como é o caso do Brasil, nós vamos perceber claramente aí que foi exatamente, não é, em cada um desses elementos, acabou se encontrando no intercruzamento com os demais. Não é? Ele vai dizer que há um intercruzamento entre o patriarcado e as etnias negra e indígenas, e as suas respectivas culturas, e os trópicos, as características dos trópicos. Ele enfatiza o papel civilizatório de negros e índios na formação da sociedade brasileira. Ele destaca a democracia racial. Ele estuda a formação da família na sociedade patriarcal, valorizando como ponto de partida a decadência do patriciado rural e a monocultura do açúcar. Analisa a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e analisa o impacto do trabalho livre na desintegração da sociedade patriarcal. Ele diz que a colonização nunca no Brasil foi uma obra de Estado. A colonização sempre foi obra de iniciativa popular. O mais importante na análise dele é mostrar a divisão das funções do trabalho na Casa Grande. Né? A Casa Grande é um mundo autossuficiente. Ele vai descrever a Casa Grande detalhadamente. Né? Ele vai dizer, ela é uma fortaleza, ela tem uma capela, ela tem as suas escolas, ela tem uma oficina, ela tem ao lado uma santa casa, ela é um harém para o senhor feudal, o senhor do engenho, ela tem um convento, ou ela se aproxima de um convento, ela é uma hospedaria e ela é também um banco. Quer dizer, vejam, não é? As diferentes funções que a modernidade separou do ponto de vista de público e privado, e dentro do público também separou uma coisa da outra, e dentro do privado separou uma coisa da outra, ele junta tudo na percepção que tem da casa do senhor do engenho, né? Na Casa Grande. Ela é simultaneamente uma fortaleza, ela é simultaneamente uma oficina, ela é simultaneamente uma capela, ela é simultaneamente uma escola, ela é simultaneamente um harém, ela é simultaneamente uma santa casa, um convento, uma hospedaria e um banco. Se vocês olharem, não é? O José Luiz do Rego, como é o nome dele? Me falta o nome dele. Vocês sabem de quem eu estou me referindo. José Luiz do Rego. José Luiz do Rego. O José Luiz do Rego foi aluno dele de inglês. Foi aluno dele de inglês. Ele conta que o José Luiz do Rego não falava uma palavra de inglês. E que o José Luiz do Rego era, segundo ele, uma das figuras que melhor conhecia sociologicamente, era advogado, mas que conhecia melhor sociologicamente as famílias escravocratas, né? E que ele é talvez o mais importante fora do Brasil, ele é o mais importante, mais conhecido intérprete daquela sociedade patriarcal no seu período áureo e na sua decadência. E aí ele diz, não é? Se nós olharmos o José Luiz do Rego, ele será, não é? Depois de mim, o segundo maior. Vejam uma falsa modéstia dele. Ele será mais segundo, de longe, ele será o mais segundo importante intelectual a compreender essa ascensão e decadência da sociedade patriarcal. O Gilberto Freire tem lá um universo de, vamos dizer, no seu teatro, no seu universo, né? Ele tem lá os seus personagens. O primeiro personagem que ele vai estudar é a patriarca. O segundo personagem que ele vai estudar é a mulher do patriarca. O terceiro personagem é o escravo. O quarto personagem é o menino. E o quinto personagem são os agregados. No livro dele, nesse livro que eu li em Campos, que é o Diário, né, é interessante porque, segundo, fica quase claro que ele copidescou os diários. Teoricamente, é um diário dele quando era adolescente, quando ele era jovem, quando ele era estudante universitário e quando ele começou a fazer o mestrado dele. Agora, quando a gente olha, está muito bem montadinho, está muito bem contada a história. Claramente, ele deu uma guaribada e melhorou a própria biografia dele. Né? Fica absolutamente evidente que ele falseou alguma coisa na própria bibliografia. Mas é muito interessante, por que a gente percebe isso? Porque, num determinado momento, ele vai dizer, olha, isso que eu estou dizendo, não é? Como é que se veste a mulher do amante? Como é que se veste a mulher legítima? Como é que se veste a mestiça índia? Como é que se veste a mulata? Tudo isso vocês vão perceber que é de alguém que já tem uma vida sexual constituída e não uma vida sexual emergente. Portanto, é muito interessante quando ele vai fazendo, não é, aquele cenário dele com os patriarcas, as mulheres, os escravos, os meninos, os agregados. E aí ele vai mencionar, por exemplo, que o menino de engenho, como é que a sensibilidade do Zé Lins do Rego foi suficiente para captar aquilo que ele captou com o antropólogo. Ele dá a sugerir que ele passou um pouco para o Zé Lins. Ele um pouco tem essa mania de achar que ele é que passou aquilo para os Zé Lins do Rego.
Não sei se passou, mas essa descrição no Menino de Engenho, uma coisa que fui ler com 16, 17 anos, dado pelo meu pai mais uma vez, não é? Era algo que a gente vai refinando quando lê, vai entendendo melhor quando vocês leem o Gilberto Freire. Depois ele vai falar muito da hibridez social, da miscigenação brasileira, entre índios, entre negros e o português, que, segundo ele, o português era um semi-europeu, o português nunca foi um europeu, e ele vai dizer, não vamos misturar as coisas, ele é um mouro, ele é uma mistura europeia com um árabe, né? Como os espanhóis também são. Depois ele vai dizer que a família é o elemento nuclear dos 3 grandes volumes que ele lança, né? Trabalha a ideia de fusão sexual e vai chamar muito a atenção para a grande contribuição dos negros no Brasil, que foi a modificação do sistema alimentar dos brancos. Depois a gente vai ver isso. Diz, os negros modificaram radicalmente o sistema alimentar dos brancos. Vai também chamar, não é, com técnica de controle social, o trabalho evangelizador dos padres. Ele tem um verdadeiro horror dos padres, principalmente dos padres jesuítas, que foram os que queimaram Casa Grande e Senzala nas principais praças em 1933 de Recife. Não é? Ele vai dizer que o trabalho evangelizador dos padres sempre foi apenas e tão somente uma técnica de controle social, uma técnica de tirar a capacidade de resistência dos índios, uma técnica de acalmar e de socializar numa sociedade escravocrata a ideia de injetar a ideia de escravidão, de perda de liberdade dos presos, por meio da noção de pecado. Ele vai dizer que quem convive com os brancos são os escravos domesticados. Quem convive com os brancos são os escravos domesticados pelos jesuítas, pelas ordens religiosas. Quais são as contribuições que nós temos, diz ele? Os indígenas nos deram uma lição, nos tornaram limpos. Nós nos tornamos, não é, dependentes de um banho diário. Ao mesmo tempo, os indígenas nos ensinaram a dormir em redes e também nos ensinaram a comer uma alimentação natural. Ainda hoje, de manhã, na hora de descansar, descanso lendo, eu estava lendo um livro de um pensador, de um romancista uruguaio, que era de esquerda e se refugiou nos anos 50, 60 e 70 em Paris. E ele me disse que quando, está dizendo no livro dele, algo que eu vivenciei. Quando eu entrei pela primeira vez em 1970, 79, sei lá quando, num trem em Paris, eu quase tive ânsia de vômito, tal mau cheiro, e o mau cheiro era exatamente de um povo que não tem a tendência do banho. Quando vocês olharem o Paulo Salles Gomes, filho, que foi professor também da ECA, especializado em cinema, quando a mãe dele foi visitá-lo em Paris nos anos 50, e ele morava com o Rui Mesquita, do Jornal Estadão, a mãe quase teve um infarto, porque ele não tomava banho fazia alguns 20 dias, 30 dias. E ele converteu o banheiro dele numa biblioteca. Ele dizia para a mãe, aqui a gente toma um banho uma vez a cada 15 dias, num banho público. Né? Hoje isso mudou. Vejam, essa ideia no Brasil vem sendo estudada. Uma das pessoas que mais estudou foi o próprio Gilberto Freire, em outros livros menores. Né? Ele escreveu muitos livros menores. Ele vai dizer, olha, a ideia da rede de dormir, a ideia do banho diário como condição de limpeza, a ideia da alimentação natural, isso foi claramente uma contribuição dos indígenas. A feijoada, o lundu, o candomblé, as crendices, a luta física e aquele ambiente carnavalesco, afrodisíaco, não é? Dionisíaco, que nós temos em Olinda, que nós temos em Recife, que nós temos em Salvador, isso vem da escravatura, isso vem dos escravos. Dos portugueses vem a predação da natureza, a exploração e o formalismo vazio, o formalismo absolutamente retórico. Não é? Dos Sobrados e Mucambos, ele vai dizer, eu acho que é um livro que ajudou a romper o complexo, a mostrar como é que se deu a ruptura do complexo de inferioridade do negro e do índio no Brasil. Quer dizer, ele acha que neste texto, né, que é Sobrados e Mucambos, ele conseguiu entender como é que o mulato, o negro e o índio romperam o seu complexo de inferioridade. Mas ele acredita que não existe esse complexo de inferioridade. Hoje, toda a literatura diz exatamente o oposto. Eu tinha trazido aqui para vocês, eu não sei onde eu pus, não é? Vejam a ingenuidade dele. Eu não sei onde eu botei. Está aqui, já achei. Eu quero que vocês comparem quando ele vai produzir o livro Ordem e Progresso, né? E vai lançar em 1959, portanto, 26 anos depois de Sobrados e Mucambos, ele vai continuar insistindo de que ele foi o autor, ele vai continuar insistindo na tese de que ele foi o autor que conseguiu, né, entender
como é que o negro e o índio romperam o complexo de inferioridade que eles tinham na sociedade brasileira. Como é que a mestiçagem permitiu aos colonizadores adaptar-se aos trópicos. Como é que foi a evolução socioeconômica do engenho à cidade? Como foi a ascensão social do mulato? Pois bem, em 1959, 10 anos depois, um pouquinho mais, poucos anos mais, nós tivemos o primeiro Festival da Canção. E no Brasil já era o Brasil que tinha se urbanizado. E aparece, num desses festivais da canção, um sujeito que vinha de Minas, chamado Milton Nascimento, que cantou algo que levou, não é, a uma discussão imensa naquele tempo sobre o quanto atual seria o Gilberto Freire e o quanto desatual ele seria, tendo sido, no fundo, criticado por uma música chamada Morro Velho. Nessa música Morro Velho, do Milton Nascimento, ele começa assim: no sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu, fez a obrigação com força, parece que até tudo aquilo é seu. Só pode sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer, orgulhoso camarada, de viola em vez de enxada. Filho de branco e do preto, ambos são dois coleguinhas, correndo pela estrada atrás do passarinho, pela plantação adentro, crescendo os dois meninos sempre pequeninos. Peixe bom dá no riacho, de água tão limpinha, dá profundo ver. Orgulhoso camarada, conta já histórias para a moçada. Filho do senhor, vai embora, tempo de estudos na cidade grande. Parte, tem olhos tristes, deixando o companheiro na estação distante. Não se esqueça, amigo, eu vou voltar. Sobe longe o trenzinho, Deus dará. Quando volta, já é outro. Trouxe, aquele coleguinha, trouxe até sim a mocinha para se apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor, e agora na fazenda é quem vai mandar. E o seu velho camarada já não brinca. Na fazenda já não brinca. Na fazenda ele trabalha. Quando vocês veem isso, vocês percebem claramente que há apenas algo em torno de 10, 12, 13 anos entre o Milton Nascimento a lançar isso e o Gilberto Freire insistir na ideia de que ele compreendeu, não é, como é que se deu o rompimento do complexo de inferioridade do negro e do índio na sociedade brasileira. Defende ainda a mestiçagem e permite aos colonizadores adaptar-se aos trópicos, a evolução socioeconômica, como é que ela se deu do engenho à cidade, sempre no sentido de que não houve conflito, e, finalmente, a ascensão social do mulato, o surgimento de marcenarias, de alfaiates, de farmácias, de armazéns, à medida em que o Brasil se urbaniza, e vai mostrando como é que, na decadência do Brasil urbano, os grandes casarões vão sendo substituídos ou por pequenos sobrados. Naquela época não tinha esses predinhos, né? E aí ele vai dizendo, nós vamos começar a perceber como é que nós vamos ter o empobrecimento urbano com esses pequenos sobradinhos e esses sobradinhos gradeados, né? O que ele não percebeu, que esse gradeamento do sobradinho era para evitar o quê? Para evitar furto e roubo daqueles que, em princípio, né, seriam os netos dos escravos que não se qualificaram para a economia formal e não conseguiram, na transição de uma economia rural para uma economia industrial, incluir-se como cidadãos, terem sentido de pertencimento na sociedade brasileira depois do desenvolvimento juscelinista. Portanto, nós vamos ter aí algo que possivelmente ele passa, mas ele não a percebe, que é a polarização. Em Sobrados e Mucambas, é a polarização dos contrastes violentos. São as polarizações sociais que nós temos. Os muros, as grades, confinando o espaço social, o surgimento daquele modelo de Alphaville, né, de cercar contra os bárbaros lá fora, não é? Restaram as missas, restaram as procissões, restaram o carnaval, e ele não foi capaz de ver, ele que frequentava muito prostíbulo, como jovem, depois continuou como adulto, que as mulheres continuaram sendo vistas como bonecas de carne. Mas ele não foi capaz, como a Escola Paulista de Sociologia disse, que ele não foi capaz de certo modo, de ter uma visão aristocrática de branco do próprio Nordeste. Para terminar, a gente pode, estou terminando mais cedo hoje, a gente pode sintetizar o que serão, né, os méritos, quais são os méritos que ele, de certo modo, tinha. E quais as críticas que se podem ter. Os méritos. Ele, na época dele, superou as explicações sociobiológicas e o determinismo geográfico. Povo desenvolvido é povo branco. País desenvolvido é país frio. Quer dizer, ele teve o mérito de romper isso. Ele foi quem rompeu, não é? Ele foi o primeiro antropólogo brasileiro que não aceitou isso. Oliveira Viana, pelo contrário. Oliveira Viana repetia exatamente isso. Ele, que é muito mais
moço do que o Oliveira Viana, 17 anos mais moço, ele vai refutar o que o Oliveira Viana dizia. Né? Portanto, mérito dele foi superar, foi um dos primeiros na área dele, a superar as explicações sociobiológicas e o determinismo geográfico. O determinismo geográfico é povo desenvolvido é povo branco. E a explicação sociobiológica é onde eu tenho frio, eu tenho desenvolvimento. Segundo, não é? Ele teria inovado, dizem os sociólogos, mesmo o pessoal, não o Fernando, não o Florestan Fernandes, mas o Fernando Henrique já tem um livro muito interessante em que os 7 homens, se vocês me permitirem, eu posso ir ali, mas deve ser os 7 homens que construíram o Brasil. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui, que pode ser interessante para vocês. Né? Fernando Henrique Cardoso, o livro se chama Os Pensadores que Inventaram o Brasil. Né? Ele vai citar um conservador liberal do tempo da escravatura, Joaquim Nabuco, vai dizer que o Joaquim Nabuco era anglófono, mas tinha um olhar latino-americano para entender o Brasil. Vai apresentar o Euclides da Cunha como um positivista, estudando Canudos. Vai estudar o Paulo Prado, da família Prado, que morou ali na Casa Prado, na Rua Dona Veridiana, era filho da Dona Veridiana Prado. E vai estudar o Gilberto Freire, dizendo que foi um grande clássico, que é um autor perene, é um clássico perene, dizendo que quem não conseguir ler Gilberto Freire, ou quem ler equivocadamente, ou desclassificá-lo, por ter sido quase sutilmente alguém que teria defendido, aspas, defenderia a escravatura, não seria capaz de entender o Brasil. Depois ele vai também analisar Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Celso Furtado e Raimundo Fauro. Né? Ele pede um pós-fácil ao professor José Murilo de Carvalho, que infelizmente faleceu ontem. Não sei se vocês viram, está nos jornais de ontem. Eu me dava bem com o Zé Murilo. O Zé Murilo me citou muito bem num livro dele sobre cidadania no Brasil. E é uma pena que essa geração toda já esteja indo. Né? Nem sei quando o próprio aqui vai ficar. Passar dos anos está fazendo já, cobrando seu preço. Portanto, não é? Ele inovou ao adotar abordagens sociológicas para interpretar questões sociais. Ele inovou ao estudar a sociedade pela vida urbana. Ele antecipou as tendências, não é? Antes da USP. Ele conseguiu ainda vir ao São Paulo, na Escola de Sociologia e Política, que fica na Praça Rotary, não sei se vocês conhecem a Vila Buarque, que ficava a faculdade o departamento de Sociologia da USP, na Maria Antônia, ficava mais ou menos uma quadra, menos uma quadra, não chegava a uma quadra, as duas universidades, a USP com a Faculdade de Sociologia, Ciências Sociais no curso de Filosofia, e a Escola de Sociologia e Política, criada pelo Patriarcado Rural, criada por Roberto Simonsen. Não é? Ele teria inovado, ele teria avançado antes da Escola Paulista de Sociologia, que seria a escola da USP. Não é? Quais são as críticas que se fazem? Portanto, do ponto de vista do mérito, ele supera explicações sociobiológicas e supera o determinismo geográfico. E isso foi um grande avanço. A partir daí, não é todo aquele pessoal que nós estudamos a semana passada, o Alberto Torres e o Oliveira Viana, ficam envelhecidos. Não é? São autores clássicos, mas são autores envelhecidos. Nós temos de compreendê-los para compreender como é que se deu a formação do pensamento social brasileiro. Sem isso, eu não consigo pensar a formação do pensamento social brasileiro. Mas as explicações deles valem apenas, possivelmente, para os militares, né? Que ainda até hoje leem Oliveira Viana na Escola Superior de Guerra. Gilberto Freire não acho que já seja lido. Quais são as críticas? Ele teria uma falsa consciência da realidade. Morou muito tempo fora do Brasil, morou excessivamente tempo fora do Brasil. Fernando Henrique disse que, uma vez disse que todas as vezes em que ele leu intelectuais brasileiros que interpretam o Brasil, mas esses intelectuais estudaram muito tempo fora do Brasil, que a análise deles é mais refinada, mas que, ao mesmo tempo, pode ter também algum desvio. Né? Ele não está se referindo ao Gilberto Freire. Ele está se referindo todas as vezes, ele me disse isso uma vez, todas as vezes em que eu estudei algum brasileiro da minha área, cientista político, antropólogo, etc., a Ruth, eles, por terem morado muito no Brasil, são mais refinados, veem coisas que nós não vemos, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma interpretação um pouco distorcida. Portanto, ele teria tido uma falsa consciência da realidade brasileira. Quer dizer, ele era um aristocrata que morou, não é, o tempo todo em casas aristocráticas, protegidos
ele nunca trabalhou propriamente dito, apesar de ter sido jornalista, foi chefe da Casa Civil do governo de Pernambuco, quando o governador era seu primo, tinha segurança, coisa desse tipo, e vai morrer na altura de 70 e poucos, não me lembro agora de. Né? Ele superestimou a integração dos negros. Ele superestimou a integração dos índios. Ele desprezou a falta de mobilidade dos negros. Quer dizer, não houve ascensão social dos negros. Essa ascensão, essa mobilidade social é muitíssimo pequena. Né? Somente agora, ontem e anteontem eu vi, e na semana passada eu também vi, eu tive uma homenagem, já que eu estou saindo, me homenagearam na quinta-feira, e, para minha surpresa, algo que eu disse quando agradeci. Metade do auditório era formada por meus antigos alunos de pós-graduação, que hoje são professores universitários. A outra metade era formada por alunos de graduação do primeiro e segundo ano, negros, não brancos, pardos e mulatos. É fruto já o quê? Da inclusão negra, do tipo de mecanismo de inclusão que a USP adotou. E isso me deu um grande orgulho, né? Porque eu estou saindo quando se forma a primeira turma que tem negros a partir desse processo de inclusão social. Né? Qual foi o problema dele? Ele não foi capaz de perceber, a impressão que me dá é que ele não foi capaz de perceber vamos dizer, as consequências, os impactos da industrialização no Brasil. Quer dizer, ele não foi capaz de perceber aquilo que intuitivamente o Nelson Rodrigues, que eu mencionei no início da aula, percebeu. Quer dizer, toda aquela sexualidade, toda aquela ideia de atentado moral e pecado que vocês têm do Nelson Rodrigues, é um jornalista muito inteligente que descobriu o quê? Descobriu como é que a industrialização mudou a pauta moral brasileira, não é? E afetou certos valores do catolicismo. A meu ver, nesse sentido, Gilberto Freire é um anti-Nelson Rodrigues, o defensor de uma sociedade que não tinha mais possibilidade de continuar. E morreu como uma figura folclórica, como se fosse um nobre no Nordeste. Desprezou a falta de mobilidade dos negros, valorizou o negro que se aproximava dos padrões brancos. Ele mesmo disse que só entravam dentro da casa, só entravam na casa grande os negros que tinham sido batizados, ou seja, os negros que tinham sido alfabetizados. A ideia de que a ordem social é aberta a todos é questionável, ou seja, nesse sentido, ele é também superado. Basicamente, acho que isso. Eu gostaria de terminar apenas relendo um texto que eu apresentei a vocês há algum tempinho atrás, 2020, quando falei dele. É um texto que eu acho maravilhoso. É um texto que todo mundo que pode, da minha geração, não se cansa quando trata do Gilberto Freire, não se cansa de lembrar. É um texto de um observador do funcionamento das casas grandes. Óbvio que as mulheres dos senhores de engenho eram traídas. Óbvio que elas sabiam que eram traídas. Óbvio que elas sabiam que não poderiam puxar a orelha de seus maridos. Se vocês olharem, há um filme sobre isso, que é aquele filme do marido da Nara, Júlia Francesa, como é o nome daquilo? É baseado na Zé Liz do Rego. Mas é a mulher, é a prostituta trazida. Me lembro do autor, Carlos Kreber, me lembro da atriz, que era uma atriz francesa, mas não me lembro do filme nesse momento. Enfim, como é que as mulheres reagem? Né? E ele mesmo vai dizer, né? Vai dizer como é que as mulheres, só ele foi capaz de perceber isso. Mas como é que as mulheres dos senhores de engenho, as mais moças, casadas com os mais velhos, elas não reagiam. Não falavam nada, sabiam que o marido dormia com a mulato e que ia ter um filho com ela, mas não reagia. Ou melhor, reagia de uma maneira muito sutil. Texto dele, texto do Gilberto Freire. Assim, as moças mandavam arrancar os olhos das mucamas bonitas e mandavam trazê-los, os olhos, à presença do marido na hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando de sangue ainda fresco. Essa era a maneira que ele descobriu como as senhoras moças de engenho diziam para os maridos que estavam acompanhando o que ele estava fazendo à noite na rede. Segundo, há já aquelas mais velhas, as baronesas, já de idade,
que por ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas, essas mandavam vender mulatinhas de 15 anos a velhos libertinos. Outras espatifavam assalto de botina às dentaduras das jovenzinhas. Vejam, né? Algumas senhoras mandavam cortar os peitos, arrancar as unhas e queimar a cara ou as olheiras das jovenzinhas. Né? Quando você vê, quando a gente lê isto, não é isto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É uma leitura de um Brasil que tem história. Ele é um autor que não é um autor maldito, como ficou o Oliveira Viana da semana passada. Na semana que vem, nós vamos ver uma pessoa que é muito interessante, que eu conheci pessoalmente, representei a Faculdade de Direito no Instituto de Estudos Brasileiros, e tomei um porre uma vez com ele, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Então, porre é uma maneira de dizer. Eu acho que eu já disse a vocês. Nós pedimos 1 litro de whisky, sabíamos que todos iam beber. Mas eu bebi uma dose, o Bolívar bebeu uma dose, e o Sérgio Buarque de Holanda bebeu o resto da garrafa. Ele saiu absolutamente tranquilo, nós saímos precisando de um táxi que nos levasse, porque nós estávamos altos. Vale a pena o que nós estamos fazendo com vocês, porque nós recuperamos um pouco dessa história. A Raíssa teve a bela ideia de recuperar esse trabalho de 2020, que para mim está sendo um fascínio, não é? Um fascínio, descobrir coisas que me obrigaram, por exemplo, a ler a biografia dele. Quer dizer, você tem uma ideia de como é que ele descreve, não é, as mulatinhas com quem ele saía, não é? E no dia seguinte, ele não podia dizer para a mãe dele, que expulsava de casa, que ele tinha ido, desculpem, deflorar uma mulatinha. E quando ele começa, então, a fazer a descrição dos bordéis de Recife, que tinha os bordéis de Recife em que as mulatinhas eram virgens. Aquilo ali era uma que tinha uma casa de prostituição, com mulatinhas que perderam a virgindade a semana passada, até chegar no final, não é? E ele fazer uma análise disso do ponto de vista da juventude, do ponto de vista de preço, coisas desse tipo, é absolutamente fascinante. É um autor fascinante. É um autor que eu não conheci pessoalmente, eu o vi pessoalmente uma vez entrando na redação do Estadão, porque ele tinha uma relação com a família Mesquita, que era uma família absolutamente aristocrática, e ter trabalhado lá no jornal aristocrático, vendo-a, né, e relendo o que acontecia em Recife, e tendo sido muito amigo do Carlos Garcia, que era o chefe da sucursal de Recife, que foi preso em 64 por ser comunista, esse era, e me tornou quem me apresentou, não é? Quem me levou a família Nabuco, essa coisa toda. É muito interessante rever o nosso Gilberto Freire. Espero que eu tenha passado para vocês, como é que eu diria, uma leitura. Não é? É um autor que, no fundo, eu estou fazendo uma leitura dele para vocês, mas é a minha leitura. Obviamente, a minha leitura é a leitura de alguém que tem ciência, desculpem a expressão, teve saco num determinado momento para ler todos esses livros que estão aqui. Eu só não trouxe os outros 2 volumes que estão lá, porque senão caiu os que estão em cima. Mas é um autor que, na minha formação, foi muito significativo. Da mesma maneira como Oliveira Viana também foi muito significativo. Sérgio Buarque de Holanda também foi significativo, mas por outras razões. Não por razões em que meu pai me dava o Gilberto Freire para ler, para entender a família, não é? Entender o que tínhamos sido. Como éramos decadentes. Mas o outro agora vem, é o Sérgio Buarque de Holanda, que mais tarde eu releria, depois que aprendi a compreender um autor que é fundamental na minha formação, e que é Max Weber. Eu sou autor da 4ª edição do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Quem faz o prefácio sou eu, e quem faz o pós-fácio é o Simon Schwartzman. Ambos somos considerados 2 weberianos empedernidos, né? Que também é um livro absolutamente fascinante. E o Sérgio Buarque é um precursor, vamos dizer. E o Celso Furtado, que será o último, que me levou a, se vocês puderem me achar, a minha resenha que eu fiz A Fantasia Desfeita, saída no Jornal da Tarde, no Caderno de Leituras, é o único texto que eu não tenho meu. E eu não sei onde tirar esse texto. E no jornal Estado de São Paulo eles estão proibindo, não tem mais isso, eles estão proibindo colocar o jornal, eles têm o jornal, mas o jornal na Xerox afeta, então não se faz mais esse tipo de serviço. Então, quem tiver, se isso foi digitalizado, me parece que foi, alguns colegas lá de dentro me disseram que está digitalizado, mas eles não estão achando. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Professor, pois não. Eu vou só agradecer aqui, né, em nome da escola, e mais uma aula aqui que todos, né,
todas e todos certamente irão acompanhar. E aí tem só uma observação que eu gostaria de fazer antes da Raíssa sair, eu sei que ela tem horário hoje também. Tem uma entrevista muito boa com o Nelson Pereira dos Santos, em janeiro de 2000, na Folha de São Paulo. Não sei se o senhor chegou a ver essa entrevista na época, naquele caderno Mais, né? Uhum. E aí a Folha pergunta, né, para o Nelson Pereira dos Santos, grande cineasta brasileiro, né, um dos maiores aí, na minha opinião, ele fala o seguinte, né, a Folha pergunta para ele, a literatura, sobretudo a ficção, é a sua fonte permanente de inspiração. Como é o desafio de lidar com a sociologia? Aí o Pereira dos Santos responde, né, acho que não me afasto muito da tradição de trabalhar com textos literários. Freire, além de sociólogo e crítico da cultura, é um escritor de mão cheia. Ele mesmo sempre disse que tratava da antropologia, mas era, antes de tudo, um escritor. Aí a Folha pergunta, né? Freire foi o âncora da tese da democracia racial e o senhor é considerado o pai do cinema novo. Vocês se aproximam nesses aspectos de vanguarda? Aí o Pereira dos Santos responde, a influência de Freire foi decisiva para a geração do cinema novo, as ideias de miscigenação como algo positivo. Isso está no meu cinema de certa maneira, o negro está nas telas e não se pode vê-lo de outra maneira a não ser depois do pensamento de Freire. Antes do cinema novo, pensava-se que o negro não era cinematográfico. Nós todos sabemos da fonte de escritores, modernistas e sociólogos. Só para encerrar, a Folha pergunta, né? O seu cinema sempre teve intenção documental. O senhor praticamente fundou o neorrealismo no Brasil com Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. O senhor continua vendo o cinema como meio de conscientização, mesmo por meio da televisão? O Pereira dos Santos responde, o cinema cumpre essa função histórica, é um instrumento de conscientização. A obra de Gilberto Freire procurou descolonizar o pensamento brasileiro e é preciso ainda que seja popularizada. Se conseguirmos fazer isso pela TV, então um dos objetivos será alcançado. Numa época em que se fala em globalização, essa entrevista é de 2000, né? Não se percebe que, na realidade, nós é que estamos sendo globalizados. É preciso relembrar e rediscutir o pensamento de Gilberto Freire. A obra de Freire é básica para se entender o Brasil. Então, na sua aula, né, me lembrou muito essa entrevista do Nelson Pereira dos Santos e eu acho que, né, de uma certa maneira, dialoga aí com o que foi discutido. Tem uma coisa curiosa. O Nelson Pereira dos Santos, em primeiro lugar, estudou Direito. Em segundo lugar, se formou no Largo São Francisco. Em terceiro lugar, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Em quarto lugar, a pessoa que o sucedeu é também um cineasta que foi casado com a Nara Leão, que eu estou querendo lembrar o nome e não me vem, que é o diretor do filme Júlia Francesa, enfim. Onde tem a música do Chico Buarque. Não sei se vocês se lembram dessa. É o Cacá Diegues, tem razão. O Fernando colocou, é o Cacá Diegues. O Cacá Diegues também já deu declarações nesse sentido. Eu tenho um grande amigo, que foi muito amigo do Gilberto Freire, que também é membro da Academia Brasileira de Letras. É o Joaquim Falcão, Joaquim de Arruda Falcão Neto, que também pertence à elite, é um professor de Sociologia do Direito, nós dois somos os primeiros sociólogos a reger os cursos quando a disciplina virou oficial, mas ele tem todas as características que o Gilberto Freire tem. Se você sentar e conversar com o Joaquim Falcão, né, a começar pelo fato que ele é muito rico, mas além de ser rico, ele tem uma casa e tem mania de arte religiosa, em Olinda, em frente ao Mosteiro São Bento. E ali, não é, sentado uma vez, ele contou para algumas pessoas como é que o Cacá Diegues veio buscar informações para depois descer para Alagoas e fazer o filme. É interessantíssimo. O maior sonho do Joaquim Falcão era ter sido ministro da Cultura, exatamente a partir disso que você mencionou. Ele não conseguiu ser ministro, o Celso Furtado não o deixou, ele estava quase nomeado, o Sarney virou ministro da Cultura, o Sarney nomeou o Celso Furtado ministro da Cultura. Mas aí ele foi trabalhar como diretor da Fundação Roberto Marinho, foi trabalhar diretamente com o Roberto Marinho. E acho que teve um cargo maior do que o de ministro da Cultura, porque ele usou as leituras que ele faz, ele é muito lido do Zé Lins do Rego, muito lido do próprio Gilberto, ele ia almoçar com o Gilberto, ele conheceu muito bem lá em Apipucos, e conhecia amigo do Fernando, filho do Gilberto, e muito amigo daquele Lira, Fernando Lira, que foi um deputado pelo MDB, foi líder do MDB, e que presidiu a Fundação Joaquim Nabuco no governo, creio, depois que largou o Ministério da Justiça, foi ministro da Justiça. Então, esse grupo todo é um grupo muito refinado, esse grupo respeita muito o Gilberto Freire. Quer dizer, volto a insistir, o Gilberto Freire não é um sociólogo que a gente deve desprezar. Não é aquela figura que a gente deve olhar. Eu mesmo descobri, tentando ir atrás, não trouxe aqui, está do outro lado,
eu descobri que eu escrevi um artigo elogiando o Oliveira Viana. Ao ir atrás do artigo que eu quero, do Celso Furtado, eu descobri que eu mencionei num curso que eu vou iniciar amanhã, depois da manhã, o que o Oliveira Viana me permite entender um pouco das contradições da Constituinte de 1891, da Constituinte de 1946 e da Constituinte de 1988. Quer dizer, quando eu vejo a figura, por exemplo, de um Afonso Arinos, né, que era um homem que falava como se a Constituição fosse ontológica, como se ela tivesse uma vida própria, quando ela depende claramente de uma internalização de valores democráticos da sociedade. Né? Então, o Gilberto Freire me permite entender o Brasil real. Volto a dizer, quando eu falo isso, eu falo com a autoridade de quem tem 74 anos, vai fazer 75 daqui a 5 meses, mas que conheceu com 19 anos, né? 18, 19 anos, conheceu o Recife, passou 40 dias andando e chegando até Caruaru, né? Conversando com aquelas culturas, vendo o que aconteceu com Joaquim Nabuco, vendo a casa e a usina onde ele nasceu, conversando com aquela elite antiga e coisas desse tipo. É muito interessante isso. Então, a minha leitura é uma leitura que passa um pouco pelo fato de eu ter trabalhado numa empresa altamente reacionária e conservadora, que era o Jornal Estado, é um jornal que foi criado por cafeicultores, durante muito tempo foi patrocinado, o jornal se sustentou por cafeicultores. E trabalhei também com, vamos dizer, os quatrocentões que deram certo em São Paulo, que criaram um banco, vocês sabem de quem eu estou falando. Esses, não é? E esses tiveram uma capacidade de formar os seus filhos, enquanto o Guilherme Mesquita não liderou seus filhos. Seus filhos estudaram até na USP, mas não tiveram a capacidade de entender as transformações da sociedade para poder reposicionar o jornal como um meio de comunicação numa sociedade que se industrializou. As posturas do jornal não foram, numa sociedade industrial, as melhores, um antijustelinismo absolutamente desnecessário, e, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma não percepção. Não sei se vocês leram o Jornal da USP, eu toco nesse ponto. Uma das coisas que eu fiz foi pegar um editorial do Estadão, e o Estadão diz, em 1975, que o Nordeste não está à altura do Brasil. O Nordeste não está à altura é uma região triste, não está à altura da região, não está à altura do Brasil. O Nordeste teria de se sudestizar para conseguir chegar no mundo moderno. Né? Basicamente, eu fiz isso depois do Romeu Zema ter feito aquela declaração. Vale a pena, Raíssa, se você puder passar para eles, saiu na segunda ou na terça-feira, não, desculpem, saiu na sexta-feira, hoje é segunda, saiu na sexta-feira no Jornal da USP. Eu menciono um editorial do Estadão, que é um editorial contra negros, contra nordestinos, dizendo que São Paulo é moderno, o resto não é moderno. Os outros é que tem que se modernizar, não tem nada a ver com isso. E eu lembro que, na guerra de São Paulo, em 1932, o Monteiro Lobato disse o seguinte: estão acusando que nós somos robesianos. Somos, sim. Na luta pela sobrevivência, nós seremos os lobos gordos, enquanto vocês serão os lobos fracos. Vocês morrerão e nós venceremos. Eu lembro também Monteiro Lobato para lembrar o Centrão de hoje, lembrar o que está acontecendo. Vale a pena vocês darem uma olhada, vocês vão perceber. Eu já estava pesquisando para essa aula há algum tempinho. Esse curso está montado, a Raíssa é capaz de provar isso. Esse curso pedi para fazer esse curso depois de agosto, porque ao passar campus, em julho, eu estava louco para reler alguns textos. Vocês estão me dando essa oportunidade, eu agradeço muito a vocês. É isso aí. Muito obrigada, professor. Obrigada mesmo. O texto já está, esse texto está no Classroom, então, se vocês quiserem acessá-lo, já podem acessar, ele foi anexado hoje. E a gente vai anexando de acordo com o que o professor for lançando no período do nosso curso, né? Os artigos novos, tanto do blog Estado da Arte, do Jornal da USP, né, da Folha de São Paulo, a gente vai atualizando vocês, tá bom? E o e-mail do professor também vou colocar lá. Eric, eu peço que você, por gentileza, copie o chat. Não há muitos comentários que ficaram sem resposta, porque eu acho que no decorrer da aula o professor foi dando todas as respostas, mas se ele puder dar uma conferida nos comentários seria importante. Eu não consigo fazer isso, porque infelizmente hoje eu estou em deslocamento. Não, fica tranquila, Raíssa, eu faço isso sim. Tá bom, então. Eu agradeço. Então tá, professor, muito obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez. E a gente se encontra na próxima semana. Uma porta se abrindo. Antes que a porta se abra totalmente, me espera uma função doméstica. Eu sou obrigado, às segundas-feiras, a dar de jantar.
uma criança de 3 anos e 4 meses, que é uma pestinha. Mas é a minha neta. Obrigada. Demorei muito tempo para ver. Tchau, Boa Obrigado, janta. professor. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite.